Oi, pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Chá das 8. Nós demos uma pausa aí para a gente poder viver a Semana Santa, mas estamos aqui com tudo. Eu, meu parceiro Zezeca Junqueira, meu amigo João Sabará, que já é quase o co-apresentador desse programa, né? Porque ele tem todos. E também hoje nós temos um convidado muito especial, que vocês vão adorar e que nós vamos bater um papo com ele para saber um pouco mais da sua carreira, da sua vida e da emoção de estar de volta na sua terra natal para viver um personagem tão importante que, como ele mesmo diz, um dos personagens mais importantes que ele já representou na sua vida artística. Amaury Lorenzo, nosso amigo. Obrigado. Obrigada, me apresentar desse jeito, eu fico emocionado. Que é uma obrigada. felicidade, Dani, obrigado. É uma felicidade estar aqui com você, com o João, com o Zeca. Olha aqui, gente, olha que coisa maravilhosa. Quero saber se tem podcast nesse Brasil com essa culinária que só tem na minha terra. Não tem. Hoje está pouco. Mas é muito maravilhoso. Ainda tomando um chazinho da planta da nossa cidade, Congonha. Ô, Dani, estou muito feliz, vamos embora. Bora. Vamos fazer um podcast lindo para vocês que estão em casa. Obrigada por você ter vindo, Amaury. Eu sei que sua vida é uma correria e que você tirou esse tempinho, né? Que você já esteve em Congonhas, fez coisas, já foi em São Paulo, volta e veio aqui com a gente. Estou muito feliz de ter você. Não. A gente estava ansioso, não era, João? Né? Que a gente falou, a gente tem que trazer o Amaury. Que bom que você conseguiu. É uma honra, aqui. Você sabe. Eu venho daqui, né? Eu venho desse grupo que vocês também fazem parte, que é o 10 para as 8. Né? E eu estou aqui por conta do meu trabalho enquanto ator, então nada mais justo de que estar no lugar que me deu o primeiro tatear enquanto ator, que é o 10 para as 8, que é o Zeca, quer estar com você, quer estar com o João, quer estar na minha cidade, quer estar tomando um chazinho, um afrodisíaco da minha terra. Então eu estou muito feliz, assim, e vamos que vamos, e principalmente nesse momento da Semana Santa, né? Pós a gente viver a paixão de Cristo, né? E a gente estava aqui emocionado falando, né? Mas vamos deixar esse papo, vamos deixar o tio Zeca acabar de comer para ele falar oi com o povo. Oi, gente. Tudo bem? Tá ótimo. Aquela coxinha tá uma delícia. João. Oi, gente. Muito feliz. Desculpa estar invadindo de novo o podcast aqui do 10, mas na verdade hoje esse podcast hoje é para convidar você, meu querido. Cadê o anel para você fazer parte? Ele teve em todos. Ajudando, colaborando como sempre, né? E é um prazer ter ele em todos, tá, meu amigo? Então, achei que você ia continuar falando, que eu te interrompi. Pode comer, né? Então, pode, vamos comer. A gente tem que comer. O João, a primeira vez que ele veio aqui, comeu nada. Então, a gente fala que a gente fica só falando. Mas ele falou Ele muito, só falando, né? E a gente só comendo. Então, Amaury, vamos começar lá no comecinho? Vamos começar do comecinho. Você, como eu, como o João, né? O tio Zeca não, porque ele é o fundador, mas nós, né? O nosso primeiro grupo de teatro foi o 10 para as 8. Foi 10 para as 8. E estamos aí até hoje, né? Nesse grupo. E como que foi esse despertar para a arte? Você sempre teve o sonho de ser artista? Olha, você sabe, não, eu desde criança, meu pai é caminhoneiro, né? E eu vi ele acordar muito cedo e sair muito cedo. E os meus tios são mecânicos e caminhoneiros. Meu avô aqui, já falecido, também caminhoneiro. Então, o curso natural da coisa seria por aí, né? Mas aí, e eu também, quando comecei a estudar, desde minha primeira memória na escola, com 6, 7 anos, eu queria muito a coisa da saúde. Eu gostava das aulas de biologia, eu gostava de cuidar das pessoas, e eu queria muito ser médico. Meu maior desejo era trabalhar na área da saúde, ser médico obstetra, trazer gente para o mundo. Mas aí, nesse contexto de filho de caminhoneiro, de mecânico, mas gostando dali da saúde, né? Eu me deparo o meu despertar, assim, uma coisa que me deixou impactado, sem palavras, quando eu olho para... Estudando no estadual, o Lamartine de Freitas. Aliás, um beijo, eu encontro muita gente aqui em Congonhas que diz, eu estudei com você. Eu falei, mas eu fico... Se foi sua professora, eu falo, tá. Mais ou menos. O quê? Essa época que você estava no estadual. Foi 90, eu estudei lá quinta, sexta, sétima e oitava. Foi de 95 a 99. Tá. E lá, no ano, acho que de 96, não sei. 6, eu tinha acho que 11 anos, uma coisa assim. Eu tô no jardim comendo meu pão, no pátio, comendo meu pão com carne moída, que era uma delícia, aquelas que eles faziam lá com suquinho. Isso é só no interior, né? Que a criança na escola pública vai ao recreio e tem o arroz doce, o pão com carne moída. Tô lá comendo com os meus amigos e de repente entra um cara numa perna de pau imensa, todo de branco, umas asas, aí vem um outro
todo de vermelho, então eu entendi que isso aqui era uma coisa do bem, outra era coisa do mal, e um povo jogando malabares, e entrou uma trupe. E eu até então não tinha Jogando fogo, cuspindo fogo. cuspindo fogo, eu não tinha contato ainda com esse universo. E quando eu vi tudo aquilo na minha frente, o meu pão de carne moída, eu larguei aquilo e fiquei impactado. E eu me lembro que eles fizeram a apresentação e depois distribuíram um papelzinho convidando para poder fazer aula de teatro. E eu passei, eu sempre fui muito estudioso, sabe, Dani? Notas boas, porque quem ser médico você tem que estudar. É. E aí fiquei impactado, fui para casa. Quando cheguei em casa, mostrei para meu pai, para minha mãe, quando ele chegou do trabalho, o caminhoneiro e a dona de casa. Ele disse: entraram umas pessoas lá, pai, mãe, e eu quero fazer isso que eles faziam. Era 10 para as 8. Então a gente pode dizer que se a trupe não tivesse entrado ali, talvez a Globo não teria o Amaury de hoje, talvez a gente não teria o Ramiro, talvez a gente não teria os personagens. O Cristo, talvez você acha que você viraria um médico e não um ator? Eu não sei. Tem uma frase do Caetano, que eu já disse nos programas que vou, que Caetano Veloso. Ele diz assim: é impressionante a força que as coisas têm quando elas precisam acontecer. Se não fosse pro caminho, fosse pro outro. Eu tenho muita fé. Então, assim, já tá tudo escrito, eu sinto que a gente precisa viver. A gente pode alterar o rumo da vida, mas as coisas, o que é nosso, é nosso. E fico muito feliz que o que é meu veio a partir desse momento com 10 para as 8. Não foi com outro grupo, não foi por outro lugar, foi com 10 para as 8. De maneira ou outra, gente, eu ia parar nesse lugar da arte, assim, eu não ia ser médico. Eu fiz vestibular para medicina no Rio. Amaury, mas você já tinha feito a Semana Santa como pastorzinho ou foi depois que você fez? Isso foi depois. Aí foi quando no mesmo ano eu fiz, com 10 anos, gente, eu acho, essa criança de Jerusalém. Foi ali. Porque quando você tem muita fome do que você quer fazer, eu já fui e fiz a Aurora da Minha Vida, que eu fazia o Puxa, fiz o Pastorzinho, aí não parei. Foi ali, logo de cara. Então o pastorzinho veio meio que depois, né? Foi logo ali no início. Quando eu me matriculei... Sim, aí você já foi. Já foi para ali. E eu achei muito emblemático você anunciar que Jesus estava chegando. Isso não é né? uma coisa doida? E depois você vir como Jesus. E também você ter um microfone, que ninguém tinha um microfone. Conta isso, Zé. Eu também tive essa oportunidade, viu? Não foi só a Amaury, não. Eu entrei Você soube aproveitar essa oportunidade? Você tem que aproveitar. Estou aproveitando até Oportunidade de hoje. ouro. Vocês eram da mesma turma? Não, Você é mais eu novo? entrei na Semana Santa com 4 anos de idade. A Amaury já entrou bem mais velho. Ele estudou com a Ellen. Mas é mais ou menos nessa época. Mas João, eu acho você que foi entrou- nessa Não, época. acho que o João já entrou lá para 97. Na Semana Santa? Não, no 96, minha primeira Semana Santa. Então, foi nessa época mesmo. Esses dias a Júnia mostrou essa foto desse dia do Lamartine. Desse dia. Eu vou ver se eu acho pra gente Vamos poder postar. colocar na imagem. E sabe por que eu sei que em 96 eu estava grávida da Ana Clara? E eu não pude participar porque eu já estava grávida e a peça, né, tinha perna de pau. Tinha umas coisas assim meio perigosas para quem estava grávida. Coisa mais de década de 90, né? Eu tenho. Vamos perdoar. Eu porque sei que é década de- 96 porque a Ana Clara trabalhou na Semana Santa, lá na casa, e ela mandou a minha ficha de inscrição, minha primeira ficha, e tem lá 1996. E aí você tinha que levar um 3x4 para colocar, né? Que a tia Silvia ficava fazendo cadastro lá, e aí depois a Ana Clara mexendo nas pastas, ela achou. Eu vou procurar aqui. Mostro. Não, e a gente vai achar essa foto Alguém me mandou também a minha ficha de inscrição no 10 para as 8. Eu fiquei. Foi você que mandou? Foi mesmo. Quem me mandou? Tem ela também, a ficha de inscrição. Deve ter sido tio Zeca. Encontraram a minha ficha de inscrição no 10 para as 8. Quem me mandou, meu Deus? Eu fiquei impressionado. Amaury, e aí, a partir daí, você foi viver o teatro. Agora, uma pergunta também no meio dessa história. Você tinha assim, algum anseio de se apresentar? Porque você era muito tímido, Muito, né? muito. Mas você tinha alguma, sabe, essa vontade escondidinha lá dentro de se apresentar e achava que não dava, alguma coisa assim? Zeca, eu vou dizer uma coisa pra você. Você acertou em cheio. Eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui muito. Pra eu falar, minha mãe dizia assim: meu filho, quando você abria a boca, as pessoas ficavam mudas e ouviam, porque você nunca falava. Então, quando você falava, as pessoas estavam curiosas, assim. Ele fala, olha só. Então, eu, por mais tímido que fosse, e isso nesse mercado nosso é um complicador às vezes, dentro eu sentia tudo que eu vivo hoje na minha trajetória de ator. Eu não vou mentir pra vocês, eu já sentia isso desde o Desejo, início. mas uma coisa meio secreta, né? Era uma coisa minha muito particular, de que eu você sentia... não ousava, né? Exato, eu senti, e eu sempre fui muito perspicaz, eu fui muito atrás de tudo que eu queria, né? Então, assim, por essa certeza dentro de mim de que isso aconteceria, de que meu trabalho aconteceria,
eu secretamente ia buscando cada vez mais a minha carreira. E eu sempre tenho muita fé, assim, eu não sei, eu não estou falando da fé apenas religiosa, eu estou falando do espiritual, sabe? No sentido do imaterial, da natureza, das pessoas, dos olhares, dos sorrisos, das emoções. E eu fui captando isso desde a infância, né? E me alimentando. Então eu não poderia ter outra profissão senão a profissão do ator. Mas sua pergunta é muito poderosa, assim, eu nunca tive dúvidas dentro. E por mais dificuldade que eu percebesse, inclusive a timidez, inclusive a dificuldade financeira, os meus pais pobres, né? Imagina um vislumbre, você, filho de caminhoneiro, de dona de casa, nascido em Congo, como é que se pode ousar pensar em ser artista? Você não optar pela medicina. Como é que você vai... Poxa, você tem a possibilidade... pela mecânica. Ou pela mecânica. Você pode ter a opção de garantir uma vida para o seu boa, estável para sua família. Você vai ousar ser artista? Arriscar, assim, uma coisa que não é... E com essa inteligência. Então, assim, um investimento, né? Eu tinha notas ótimas na escola, né? E assim, como você vai ousar ter uma capacidade intelectual, física e você vai ser artista? Mas você teve apoio? Sempre da minha mãe e do meu pai, só. De nunca mais ninguém, nunca tive, assim. Ao contrário, é um podcast na minha cidade, eu posso falar as verdades. A família, ao contrário, assim, o meu pai, quando ele foi ao Luciano Huck, lá no Arquivo Confidencial, que fizeram para mim, até hoje o Luciano Huck, a produção, conta para mim, o depoimento do seu pai foi uma coisa que a gente guarda com muito carinho. Antes de eu fazer o Dança dos Famosos, ele já falava. Porque o seu pai expôs uma coisa muito poderosa de que ele ouvia dos amigos caminhoneiros aqui na cidade, dos próprios irmãos deles, meus tios, que eu amo, tá, gente? Já tô perdoado. De que o Amaury era o esquisito da família. Esquisito o LGBTQIA+, o esquisito, entende? Esses lugares todos. Que é importante falar, porque eu sei que tem muito jovem ouvindo, é importante vocês entenderem que pode falar o que for, a gente tem que ter esse lugar que eu acabei de falar pro Zeca, secretamente o desejo, a vontade imensa de viver e ser feliz. Então meu pai sempre contou, ele colocou esse momento lá, da negatividade que ele ouvia da própria família, dos amigos caminhoneiros, imagina, a gente tá em Congonhas, né? E ele aceitar, vocês optar por essa profissão, por essa coisa de ir para a arte, eu acho fantástico, porque às vezes o pai, até para proteger o filho, eu lembro quando a Júnia falou comigo que ela ia fazer a cena, que eu falei, Júnia, faz não, faz letras. Mas é de uma hombridade do pai dele, né? Assim, aquela coisa assim, de você querer proteger aquela criança, aquele adolescente, de uma carreira muito dura. Muito dura, de muita luta. De muita luta. Então, assim, o meu pai, ao contrário, eu me lembro... De uma força, né? De um homem naquela... Quantos anos atrás isso, gente? Pois o cara bancar isso, eu também tive muita semelhança. Meu pai era da Câmara e ele era julgado na plenária por eu fazer balé, por eu fazer teatro. Já teve vereadores, eu nem gosto de falar muito disso, porque né, vem muita imagem do meu pai, mas eu lembro muito claramente meu pai sendo julgado na plenária da Câmara por minha conta, sabe? Isso é muito... Quase como se isso é muito prejudicasse a carreira dele, né? E meu pai se perguntou muitas vezes, assim. Mas, enfim, vamos... Tá vendo? É a história de muitos de nós. Muito. É parecida. A história é muito parecida. Eu recebo, gente, muitas cartas, muitos depoimentos pelo Instagram. Quando eu fiz Dança dos Famosos e eu peguei o microfone para falar sobre esse lugar, são muitos os meninos, os jovens, as meninas. E a coisa da arte no nosso país, infelizmente, tem um lugar menor, mas a gente está batalhando para que isso mude, para que isso se transforme. O que eu recebo de relatos de jovens, de crianças, de pais, de mães. Olha, o meu filho se inspira. Quando você fala dessa luta é importante porque é o que eu estou vivendo. Né? Então, assim, foi muito difícil, Dani, eu não minto não, foi muito difícil, eu já ouvi olhares atravessados de familiares, né? Eu lembro que saindo do balé da Tia Bárbara, 2 adultas, mulheres, que trabalhavam, ali na Tia Bárbara tinha um corredor que tinha um shoppingzinho, umas lojas, e foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra que eu não entendi. Oi, viadinho! Eu tava saindo com minha sapatilha preta nas costas. Eu tinha sapatilha preta nas costas e a chuteira de futebol. Eu estava me saindo eu fui do futebol e eu só tinha 8 anos de idade, que o balé clássico, a Tia Bárbara, eu comecei a fazer com 8. E aí eu ouvi, oi, viadinho, é com você aí, ó, que tá com a chuteira. Quando eu olhei, eram 2 mulheres adultas que trabalhavam numa lojinha ali. Foi a primeira vez que... Aí, como?
E eu não sei, porque na minha casa a gente tem amor. Esse caminhoneiro e essa dona de casa me trouxeram amor. E a primeira vez que eu fui agredido a partir da minha arte, vieram de 2 mulheres adultas em Congonhas, da minha cidade. Então, isso na cabeça de uma criança, né, João? A segunda foi quando eu tomei um tiro de bolinha de matar passarinho de um amigo que eu morava na praia. Ele morreu. Praia é um bairro daqui, né? Porque... A praia é um bairro que tem aqui, que eu já morei lá. E aí, eu vindo do balé clássico, ele não entendia, sabe, Dani? Como é que o nosso amigo jogava futebol com a gente, agora ele faz balé clássico, que eles dizem que é coisa de menininha, é coisa de nhenhenhinha, nananana. E aí ele falou, Mauri, aí eu já estava de saco cheio pra ele, falei assim, aí eu senti minhas costas queimar, ele me deu um tiro com essas armas que matam um passarinho. E eu me lembro Espingarda de chumbinho. Isso, exatamente. Nossa, Exatamente. E doeu, abriu um buraco nas costas, cheguei em casa, ensanguentado, e eu não consegui contar para minha mãe, porque por conta desse preconceito, eu já começava a sentir vergonha da minha arte, do meu balé clássico, do teatro, né, por conta desse lugar. Eu fui me ver. Então, assim, quantos artistas a gente não perde por conta desse preconceito bobo, idiota, mas que a gente tem que levar a sério porque mata. Isso mata. Então, assim, a dificuldade foi muito grande. E aí, quando eu chego no Rio, vem mais, além de tudo isso. Eu ia falar isso agora, mas não parou aí a dificuldade, não, né? Para, porque quando eu chego no você vira Rio... professor de teatro, então olha que audácia você incentivar, né? Quando eu chego no Rio, gente, eu entendo que além de tudo, que eu era um homem preto. Que aqui na minha cidade ainda não tinha. Então, para além de tudo, lá um homem preto e fui me entendendo nesse lugar de importância, né, de um homem preto não retinto, e como eu começava a articular a minha carreira também a partir disso, né, e como você ressignifica, como você não desiste da sua arte. E eu, por vocação e por natureza, eu não sou aquele que vou pensando apenas na minha carreira, não. Temos todas as nossas lutas e a gente precisa seguir com essas lutas, né? Então, quando você vai num caminho de entendimento de homem preto que você começa a tomar partido dessa sua vivência, né? E por vocação, ser artista é tomar partido de muitas escolhas e de muitas lutas, né? Então, e a dificuldade não para até hoje. Por exemplo, tá difícil me controlar nessa mesa e não comer tudo ao mesmo tempo, mas é muita luta, Dani, é muita luta. Ô, Mauri, é quase desanimador se você souber de todos os detalhes. Não é? Então, assim, não é para desestimular ninguém, não. É só para valorizar o seu trabalho, como foi árduo essa escolha e você concretizar essa escolha sua, essa profissão, porque foi muito árduo, muito trabalhoso, pelo que você vem me contando e tudo, E às vezes as pessoas acham, né, que assim, fácil. o Amaury, famoso, Ramiro, fácil, Globo, né? Que deu tudo. e que foi sempre fácil, né, que você já chegou e pronto, foi pro Rio. A gente tem um pouco dessa ilusão, né, João? A gente que vem do teatro também, a gente tem esse sonho. Que eu quero ser atriz da Globo, que nós Tem vamos pro tudo Rio. nas mãos, E a gente tem outros amigos também que foram pro Rio também, e que depois, até inclusive, a Fabiola, que também é sua amiga, minha amiga, amiga do João, a Beijo, gente conversa, beijo, Fabiola, que a gente chama ela de Vagabiola. E a gente falando muito sobre isso, sabe? É tanta batalha, é tão difícil, que você às vezes acaba vendo que talvez aquele sonho nem era um sonho mesmo, e que aí outras coisas também no caminho vão acontecendo, e você vai tendo novos sonhos. Então, assim, e aí você passa por tudo isso, e aí você faz uma novela, você conta um pouco do antes, assim, como foi. Mas aí agora você é esse sucesso, né, Mauri? E continua, só complementar. Eu assim, porque às vezes a gente acha que o Mauri deu sorte. Eu sei que não. Porque além do trabalho dele, ele teve um fator externo, né, que é a fé dele, ele teve uma proteção espiritual especial, porque ele provocou isso, né? Bate a porta se abrir, bateu e a porta abriu. Mas ele às vezes empurrou a porta. Mas eu acho também, respondendo um pouco, que a minha visão do Amaury é que ele teve um mestre. Quando ele te chama de mestre, Zé, que não é à toa. Porque... já ganhei 5 mil, não eu apostei, não ia chorar. De fato, eu acho que essa garra, essa energia que o Amaury tem é de ter referência de pessoas como você, Zeca.
que tá ali todos os dias e até hoje, gente. O Zezeca tem uma força, uma energia que é surpreendente. Que ninguém tem. O tempo todo. Verdade, Hoje, dele, né? o Mauri, como a Dani falou no início aqui, ele foi para São Paulo gravar. Olha, a gente encerrou a Semana Santa no domingo, saiu cedo, foi para São Paulo e teve situações com a família. E hoje ele tá aqui rindo, brincando e Como se fazendo. tivesse acontecido Um dia, nada. e assim, é de muita garra, é de muita luta, é de muito merecimento da onde ele está hoje. E mesmo hoje, com o sucesso que ele tem, ele tá dirigindo para um lado para o outro, e foi para São Paulo e pega avião e tá aqui Ele e é não- disponível. não O tanto acomodou, como a né, Mauri é João? disponível por Congonhas, né, para falar da nossa cidade. Especialmente. A gente precisa, assim, aplaudir e agradecer. Eu sou muito grato todos os dias pela sua vida, por você estar aqui, disponível Gratidão. por Congonhas e disponível por estar ao lado do Zeca, que eu sei que é uma referência máxima para todos nós. E pela Semana Santa, por tudo que você faz por nós. Isso é importante falar, assim, eu sou fruto de investimento de mestres e mestras como o Zeca. Quando eu digo lá no início pai e mãe, é porque eles nunca soltaram a minha mão, sempre investiram, assim. Até hoje, né? Até hoje, não só estão aqui comigo, inclusive, aqui em Congonhas. Mas assim, tem os meus irmãos, os meus sobrinhos, e esses mestres e mestras, assim, Edilson, o Patrícia, Edilson, assim, o 10 para as outras, a primeira aula de teatro que eu tive foi Zeca e Edilson. Primeira vez que eu pude ter um entendimento sobre teatro foi na encenação da Paixão de Cristo. Primeira vez que eu falei algum texto foi na Paixão de Cristo. Que já era um evento muito grandioso. Muito na grandioso. época. Eu estreiei fazendo teatro ao vivo, como tal qual o início do teatro que a gente conhece no nosso planeta. Teatro de rua, né? Teatro Assim, de teatro de praça rua. pública. É, e com sabe? 10 mil pessoas, um público de era 10 um mil, de grande média E os de público. 10 desafios mil que é, né, pessoas. Dani? Porque fazer teatro em arena, gente, teatro não é fácil. É vários contratempos. Verdade. É chuva, as pessoas, é cachorro passando. Interferências, Então isso né? é um desafio Eu levo enorme. aos mestres, todos, assim, o Zeca, eu tenho também, eu trabalhei durante um tempo com Marco Polo, a Sete Brasil, um diretor lá do Rio, em Niterói. Agora, né, para trabalhar com esses outros que estão no mercado, o Farjala, que me dirigiu no Ópera do Malandro, a Tia Maravilhoso. Bárbara, que comecei a fazer. Então, assim, eu sempre reverencio os meus mestres, as minhas mestras, porque é daí que a gente vem. Sou não dá- diretora na luta também, né? Exato, não dá para você nunca pensar em construir absolutamente nada, eu acho, independente da carreira que você tem, sem você ter as pessoas que estão ali contribuindo para o teu trabalho. Não é sozinho, sabe? A gente esmurra a porta, a gente dá cada claro. bicuda nas portas para elas abrirem, mas essa força da gente esmurrar vem das Faça a nossas sua mestras. parte, dos né, que eu nossos te mestres. ajudarei. Jesus já falava isso, É. porque você tem essa iniciativa. Agora, se você não tiver essa iniciativa e não batalhar, ninguém vai te levar a algum com lugar. certeza. E é né? por isso que eu acho importante escolas de teatro espalhadas para tudo quanto é canto. Eu acho que a população, assim, de todos os lugares precisa entender a Café ou importância Chá. da arte. Esse chá tá uma delícia. E o café com leite, já estou no café com leite. A importância de escolas de teatro como 10 para as 8, assim. Escolas de teatro, assim, seja... Eu estava comendo ali num restaurante ao lado do Bom Jesus e veio uma senhora, acho que o João estava. E eu estava com o Felipe também, que é meu assessor, e ela falou, meu filho aqui, ó, ele viu lá e agora ele quer fazer. Onde é que faz? Onde é que faz? Que meu filho é meio tímido, deve ser uma maioria da vida com uns 5, 6, 7 anos. Então, assim, a importância das escolas de teatro. E não precisa você se tornar um ator, uma atriz. Sim. Eu fui professor há 18 anos, a gente nunca deixa de ser. 18 anos da minha vida. Às vezes eu ando no Projac, eu ouço assim, professor, eu falo, não é possível. É um aluno que agora está fazendo iluminação, contratado emissora, e foi meu aluno Isso é de muito teatro. legal, gente. Não é ator, não é atriz, mas a partir do teatro teve um entendimento de vida. É. E hoje ele pode fazer o que for. Tem um que é maravilhoso, ele mora em Maricá, que é uma cidade lá perto, lá no Rio. Sim. E ele se tornou pizzaiolo. E ele tem hoje uma pizzaria. E ele era um menino que era um pouco problemático no sentido do envolvimento com as drogas, e a gente queria fazer um resgate. E hoje ele tem uma pizzaria. Aí ele me ligou, foi ano passado, e falou assim, professor, falei, oi. Me ligou, não, mandou mensagem no Instagram. Eu falei, oi, tudo bem, como é que tá? Eu tenho uma pizzaria agora, mó dor de cabeça. Eu falei, tá tudo bem. Ele tá casado com os filhos dele. Eu falei, tá tudo bem. Ele, porque as outras pizzarias estão chateadas comigo, porque eu tô mais vendendo aqui na cidade. Ai, que bom. Porque o senhor foi dizendo pra gente, não tenha vergonha, lute pelos seus sonhos, aprenda a A negociar. comunicação, A comunicação, né? a perda da timidez. Nós temos uma aluna cidadania. que é advogada, ela falou assim, vocês não sabem como o teatro me ajuda quando eu estou no tribunal, Gente, que eu é estou fundamental. fazendo as minhas defesas e tudo, como é importante. Temos alunas que são médicos,
Então, Gente, assim, é uma muito coisa importante que o teatro. falta muito hoje em dia nas pessoas é a interpretação de texto, né? É. E o teatro, ele ajuda muito Tá vendo? nisso. Eu falo isso. Quem faz teatro, a gente fica lendo aqueles textos e conhece Inventando autores, histórias, né, né? Dani? Porque Enriquece a criatividade, a você vai imaginação. fazer um texto, você não para nele, você tem que saber É. o que vem antes daquele texto, o que vai vir depois. Aí você começa a criar histórias na sua cabeça. E reconhecer Né? sentimentos, né? É muito Sim. rico. E tem o tempo percebe? que o outro fala, o tempo que o outro fala. O teatro ajuda a gente a pensar, ouvir o outro e colocar em prática. Quer exercício melhor do que isso para a vida, da gente aprender a ouvir o outro. E você falou interpretar. Eu acho teatro fundamental. Eu acho que então o 10 para as 8, enquanto escola, a importância dele na minha vida. Por isso que é importante as escolas de teatro, de arte por aí. Porque salva, gente. O teatro E a salva. nossa linha de teatro é a linha do teatro do oprimido, é a linha do teatro do operário. Então eu lembro que eu coloquei no programa uma vez que a gente não estava querendo formar estrelas, a gente estava querendo formar operários da arte. Às vezes querem Olha, tá uma delícia esse queijo. Um exemplo pra mim, hoje, é a Sol de Maria, filha da Dani. É uma menina que tem uma maturidade de estar, né, assim, porque ela é cria de teatro. A Sol faz teatro desde Da barriga. da E barriga. ela tem consciência. E é uma menina disso. com uma consciência, eu tenho certeza que, assim, crianças da idade da Sol, né, não querendo comparar, mas você vê a maturidade da Sol de estar entre a A gente. própria Daniela, né? Porque a Daniela, com 5 anos, começou fazendo teatro. Mas a Sol é uma menina que me impressiona muito pela sua maturidade. Daniela, nossa. A João, Sol, porque a Daniela eu não conhecia criança, já conheci, já estava mas a Sol, ela tem mais de idade. ela tem Eu uma não quero dizer historinha idosa. dela. Quando que eu eu acho era ótimo. uma fotógrafa que fazia um book do João na Semana Santa. Depois a gente vai pôr essas fotos também. Ô, Mauri, agora eu acho que é legal você dizer que a primeira vez que você veio a Congonhas, você ainda não tinha, você já tinha feito várias novelas e tudo, mas você teve um relato seu falando que na primeira vez que você veio a Congonhas, que você fez um pedido. Uma delícia. E aí a gente faz esse link já para Terra e Paixão e o seu grande boom. Você podia falar sobre isso pra Quando o nós? Zeca, Ali, então. aquela cena sua deitada na cruz, inclusive eu fiz uma foto maravilhosa esse ano daquela cena. João, olha, gente, quando eu estava em casa, eu tinha sonhado eu carregando a cruz e fazendo Paixão de Cristo Sério? 3 Antes semanas. de fazer? Aham. Antes da primeira Eu sonhei. vez. A primeira Que vez. massa. Eu sonhei. Tive um sonho que eu E carregando ele falou cruz. isso pra nós no telefone. É, sonhei fazendo Paixão de Cristo, acho que um mês antes, algumas semanas antes, Dani. E vida que segue, dando aula em milhares de escolas, trabalhando pra caramba. E aí, toco o telefone, eu acho que foi o WhatsApp. Foi, eu te liguei. Isso. E o João falou: oi, amigo, tudo bem? O Zeca quer falar com você. Foi. Aí eu falei: tá, deixa eu ouvir. Aí o Bar falou: oi, Zeca, o Edilson também tá aqui. Aí ele botou no Viva Voz. Foi. Aí o Zeca: olha, não sei o quê, você é cidadão da nossa cidade, acho que tá na hora. E o Zeca, quando ele não é um pedido, o Zeca dá é uma intimação carinhosa. Ele diz assim: tá na hora de você viver o nosso Cristo. Aí eu não tinha lembrado do sonho. Aí eu fiquei assim, que eu lembro quando criança, Dani, eu ia assistir o tamanico dela, ficava lá Eu fico hoje em dia fazendo o Cristo carregando a cruz, eu olho para as pedras que tem ali, gente, ali do Bom Jesus. É como se passasse um filme na minha cabeça, eu criança vendo cada pedra daquela. Eu reconheci uma pedra, inclusive, esses dias, eu posso levar vocês lá, uma meia triangular, que eu brincava em volta dela. Hoje, aos 41 anos, eu sei dessa pedra que ela tá lá até hoje. E às vezes a gente ouve o Mauri falando essas coisas e a gente fala, nossa, fake news. Mas é real. E é real. Mas é real, porque a gente real. também tem essas coisas, mas né? assim, às vezes as E pessoas é que estão em nos frente assistindo àquela não têm essa capelinha noção. do meio, próximo de onde a gente fez Anás e Caifás. Eu sei. Então, assim, aí e fui viver minha vida. Feliz com o convite, falei pra minha família, olha, convidaram. Aí meu pai, congonhense, que já fez figura bíblica com o Zeca, com tia Vicky, falou assim, tava mais do que na hora mesmo. Aí outro sinais, e fui dormir uns 2, 3 dias depois, a gente negociando, não sei o quê, e eu não sei o que eu tava fazendo, mas aí eu falei, eu sonhei que eu carregava a cruz e fazia um Cristo. Aí você lembrou. Aí eu lembrei, aí você convidou, aí eu desabei a chorar, porque aí, eu que sou devoto do Bom Jesus e que várias vezes já tive aquele papelzinho, ele na cruz, fundo azul, eu ouvia a novena do Bom Jesus,
Padre Rocha fazendo a novena. Ai, que saudade. E eu sou filho dessa terra e aí eu senti um chamado. Então, quando ele intimou carinhosamente, e eu sonhei antes, era todo um chamado. sentido, Tudo foi juntando, né? Fui juntando. Eu me sentia assim, era como se eu devesse... Aí eu fui entendendo a jornada. Vocês perguntaram, você sempre soube o que acontecia? Secretamente, eu sabia de tudo isso. E fui entendendo. Falei, bom, tem um chamado. Eu preciso estar lá fazendo Cristo para o meu povo. Antes das novelas. Foi. E topei e vim fazer. E fui fazer o Cristo, ensaiamos, eu muito emocionado. Na cruz, na hora, Eli, Lachma Sabachthani. Desce, estou no colo da Patrícia, ela chora. Foi um momento de emoção. Quando eu estou ali fazendo o Cristo morto, é onde eu mais me emociono, porque tem aquelas pessoas em volta, os atores, você inclusive, eu sinto a respiração, o bafinho cheiroso de vocês. E é muito, porque ele está morto. E a mãe, eu sinto eu sinto o útero da Patrícia, que faz a minha mãe. Coloca imagens aí, Rodrigo, enquanto a Valdir vai narrando. O útero da Patrícia e ela dizendo, morreu meu filho amado. E eu ouço as pessoas a bordo assim. A Dani começa pela minha mão, eu sinto. Minha mão que tá caída, a Dani vem na minha mão, ela beija. É um ritual que eu tô de olhos fechados, entende? E aí eu vou pensando. Você tá morto. E eu vou me colocando no lugar do Cristo e assim, sabe, a importância desse homem, e aí eu não aguento. É muito pesado. Nossa, difícil. Eu chego em 0,0001, porque aí eu volto. É muito difícil chegar no lugar do Cristo. E aí me colocam num pano branco. Primeira vez que eu fiz, né? Estamos lembrando? Eu sonhei, Zeca me convidou. Aí você me colocam num pano branco e me levam lá para cima. Né? E para acabar. Como se fosse um túmulo. E para o padre fazer o sermão. Quando eu estou no pano branco, aí eu abro um pouquinho o olho assim, porque tinha sangue, eu emocionado. Abro um pouquinho o olho, aí tem uma luz muito forte na minha cara. Só que essa luz muito forte já não tinha que ter não, tá? Porque essa luz, eu tinha que estar vendo ela quando eu estivesse no palco, mas eu já estava inclinado subindo as escadas. Pronto. Eu vi essa luz, eu interpretei que fosse uma coisa divina, tá? Porque é. E era o refletor do Magela. E eu disse pode ser também. E eu disse assim, meu bom Jesus, estou agora no seu adro, entreguei. Entreguei essa performance por amor, entreguei essa performance por paixão pela minha terra, pelo meu povo. O meu mestre me chamou, eu sonhei, eu estou sentindo que isso tudo é a sua vontade. Bom Jesus, é a sua vontade. Mas agora eu tenho alguns pedidos para te fazer, já que eu entreguei. Eu preciso disso, eu preciso disso. Eu pedi 3 coisas, gente. Preciso disso e preciso disso. Se o senhor achar que eu sou merecedor... Você pediu uma novela? Se eu achar que eu sou merecedor, o senhor me dê? Se o senhor achar que eu não sou merecedor, tá tudo bem, entreguei, eu tô muito feliz. E tô doido para descer daqui para abraçar os meus amigos do 10 para as 8. Desci, aí veio um padre, eu não me lembro o nome dele, quando tiraram o pano de branco, o padre tava assim na minha frente. Chorando, emocionado nele. Foi lindo. Aí eu falei, foi bom, ele. Foi lindo. O Zeca do meu lado, a gente sai em silêncio. Tem um vídeo desse que é a gente emocionante. Se eu achar, a gente coloca também. Eu fiz o pedido, tá. E logo depois o pedido de alguma maneira acontece. Eu vou dizer, são pedidos pessoais, mas um deles vocês conhecem. Não era para fazer uma novela. Eu não pedi ao Bom Jesus para fazer uma novela. É muita audácia você dar nome ao pedido, né? Bom Jesus, eu quero uma colher. Ele vai te dar meios de você ter a colher. Sim. Eu pedi ao Bom Jesus assim, lá. Pedi o X, pedi Y, e o M que eu pedi, eu falei assim, daquele pano branco, Senhor do Bom Jesus, tem mês que eu passo fome. Tem mês que eu como, mas aí eu devo aluguel. Eu quero tanto que meu pai e minha mãe tenham uma velhice boa. A gente é pobre, lutamos a vida toda. Já vi meu pai catar latinha para eu poder pagar passagem e ir para a faculdade. Me dá cidadania para poder viver da minha profissão. Dá cidadania para nós artistas. Estou aqui artista, entregando performance, vivendo o Cristo. Eu e tantos outros aqui. Só quero cidadania, por favor, para eu viver com dignidade da minha arte. Fiz isso em março. Voltei, fui viver, fui dar aula. Quando foi 28 de outubro, me convidaram para fazer o Ramiro. Convidaram, não fiz teste, não, convidaram. E foi esse sucesso todo. Um belo dia, a novela já no ar, eu sonho de novo eu carregando a cruz. Eu sonho de novo eu vivendo Cristo.
Já era tudo um sucesso. Sim. Mas eu ainda não tinha virado a chave do pedido que eu tinha feito. Acordei e fui viver a vida. À noite, quando eu voltei para casa e tá lá o Bom Jesus, eu tenho gavetas assim perto no meu escritório, né? E os santinhos estão lá. Mas um monte de santinho, quando eu puxo a gaveta, quem é o santinho que vem? Do Bom Jesus. Do Bom Jesus. Aí na hora eu pedi. Eu pedi. Aí eu liguei pra minha mãe, eu pedi ao Bom Jesus. Viver com dignidade da minha arte. Não passar mais fome. Poder pagar meu aluguel. Poder colaborar. E hoje eu ajudo outros artistas, inclusive. Sim. Então o Bom Jesus foi providencial na minha vida. Ele é real, o Bom Jesus é real. Ele existe, ele opera milagres. Eu vim a quarta... Essa é a minha quarta vez. Aposta, hein? Eu venho pedir, sempre eu peço, ele me entrega. Ele me entrega. Ele diz assim, tá, vem, você vem. Poderoso. Ele entrega. Nossa Senhora é outra que não brinca. Nossa Senhora de Fátima, que sou devoto. Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora Aparecida. Então, não sei nem por que foi essa pergunta. Porque de onde que veio essa pergunta que eu estou Veio respondendo? dessa, né, É que eu preciso falar de de devoção. como você veio, né, De como para fazer veio, o de como Cristo. surgiu isso. Às vezes as pessoas aqui na cidade perguntam a coisa da sorte, né? Cada um tem seu caminho, mas para vocês verem o amor que eu tenho por essa cidade, é importante falar da fé no nosso. E eu acho que fé e cidadania e cultura andam entrelaçadas. Ainda mais aqui, né, nessa cidade, que é um celeiro de arte, de cultura e de fé. artistas, de fé. Né? Porque a nossa cidade, ela nasceu da fé. E de tanto artista e tanto o padre, o cônego Nedson, né? O Monsenhor. Isso, não sei. Ele falou esses dias de como sempre a igreja, ele não usou esse termo não, que foi usar a arte como forma de propagar a fé, né? Você vê as próprias esculturas do Aleijadinho, os grandes artistas na Itália, e sempre trazendo arte. Aqui em Congonhas a gente tem o coral, né? A gente faz apresentação com música sacra, a gente tem os grupos de teatro. Os grupos de dança, balé, hip hop, que são Congonhas Congado, folia. músicos, Congado, musicistas, gente, rezado. maravilhosos, né? Nós temos musicistas que estão na Alemanha. Exato, que o estão- Marcos Vinícius, por exemplo. a Maria Lúcia Maria Gurgel. Lúcia. Enfim, Congonhas é um celeiro nesse lugar. Então, porque às vezes eu ouço, uma vez ou outra, tá, gente? Alguém diz assim, mas ele não é. Ele tem que ser quem tem que fazer o Cristo é alguém da cidade. Mas eu sou da cidade. Ele é da cidade. Eu nasci no Hospital do Bom Jesus, 5,1 kg. Eu ia falar isso quando você falou que ia ser obstetra. Eu sempre lembro que você era o bebê mais gordo. Eu fui o bebê mais gordinho com uns 3 anos. Contou. Minha mãe conta que os médicos vinham de Barbacena para ver essa criança. Quebrei a perna da minha mãe para nascer. Nossa. Uma coisa horrorosa. A gente tem menino de 3 quilos, a gente já fica chocado. Imagina o de 5 e 6. Eu sou cidadão dessa terra, gente. Eu sou Você filho. já era gordinho. E não só por isso, eu acho que a vinda do Amaury, desde a sua primeira vez, que as pessoas até questionavam muito também, quem que é esse para estar aqui, né? Eu ia falar isso. Por que o cabelo? Porque a gente tinha um padrão de Cristo, né, Dani? E tem. com a vinda do Amaury, ressignificou muita coisa, né, Zeca? A sua direção, a produção da Dani, do todo o 10 para as 8, quando veio o Amaury, e eu me recordo muito bem que a gente foi fazer um teste de visagismo nele, nós chegamos a colocar uma peruca no Amaury. O primeiro ensaio teve No primeiro peruca. ensaio. E a gente viu que não era aquilo. E que ele entregava com tanta verdade ali o personagem, da forma que ele estava, né? Que manteve da forma que ele quis e que foi a Sol. Boa ideia, Pode Sol. vir, querido. Nossa, esse bolo tá muito Tá bom. muito bom. Boa ideia. Enfim, foi lindo Quer e mais até hoje chazinho? mantém, né? Eu acho que Quer mais chá? Vem cá. a vida da Amaury não é cara. só por ele ser da cidade, é por ele dar luz em muitas pessoas da cidade, não só ao 10 para as 8, mas o Amaury ilumina Mas, várias João, questões que vai além da interpretação da Semana Mas, João, Santa. eu acho também importante dizer assim, essa força assim, que vem, é coletiva, é nossa, é também para impulsionar os artistas da cidade. Assim, nós temos muitos artistas da cidade. Eu quero agora vir a Semana Santa para assistir. Eu quero assistir, sabe? Mas daqui uns 5 anos ainda. Não fica achando que você vai vir Eu quero assistir assistir. ainda Tem não. artistas incríveis aqui, né, para todos os personagens, Amaury, né? mas essa vinda sua, que ela tem tantas implicações, tantas repercussões, que, por exemplo, você imagina, a gente traz aí um cantor assim estranho ao ninho, o cantor fica aqui 1 hora, ganha uma fortuna de um valor muito alto,
não vou discutir, né, Os valores. os valores dessa questão, é o que ele tem, o que ele cobre, tudo nas cidades que ele vai. E ele não deixa na cidade, às vezes, nem uma boa lembrança. É mais um show, né? Agora você vem por um valor ínfimo, que é mesmo um valor de custo, e você nos traz uma Rede Globo, Um jornal um nacional, jornal gente. nacional, com 5 minutos no ar, sendo considerado o programa mais visto do dia. Não é só se a gente fosse pagar, nós não temos condições de pagar isso. É. Porque eu já pelejei várias vezes para poder a gente fazer propaganda na Globo, e a prefeitura falou, não tem condições, é fora do nosso Que é padrão. de fato muito tudo. alto, Muito né? Uma alto. propaganda ali. Então você consegue isso de uma forma, uma mídia espontânea, né? E assim, não foi só no Jornal Nacional, foi no MGTV, Na e Globo o tempo todo- News, a gente e teve... vai repercutindo, né? Então, assim, até o respeito com o evento, e a população gosta muito da Semana Santa, como gosta muito do Carnaval, é um período que a gente, o jubileu, né? A população gosta e isso é muito bom. Ela abraça, ela apoia, mas a presença do Amaury, com toda essa volta, ele voltando para Congonhas, porque ele saiu daqui, voltando consagrado e ao mesmo tempo ele reconhecendo, né, os valores, as raízes e as pessoas com quem ele começou, isso tudo repercute de uma forma muito positiva. Porque tem muita gente que sai de Congonhas, muda para Lafayette, e quando pergunta para ele de onde que ele fala que é de Lafayette. Uai, Deus me livre, não Aí sou a de pessoa, Congonhas. tem até uma brincadeira assim, aí a pessoa fala assim, Lafayette eu não conheço, eu conheço Congonhas. Olha, Zeca, você sabe, a Globo Minas, né, eles são muito carinhosos, né, muito carinhosos. A diretora geral de lá, desde que comecei a fazer essa novela, ela quer que eu venha para cá, pra gente poder, pra ir lá na Globo em Belo Horizonte, mas não dá tempo, uma correria e tal. E aí eles mandaram mensagem a Mauri, vai fazer o Cristo. Eu falei, vou fazer, dá um jeito, gente, vamos lá. A gente foi no MGTV ano passado, e aí dá um jeito de você, da gente, a gente vai dar um jeito de você ir lá, da gente ir lá, para poder entrevistar, porque nós pedimos que eles viessem, mas tem uma agenda grande, porque Minas é de uma riqueza tão grande que você tem Tiradentes, São João, tem várias, Ouro né? Preto, Encenações, né? Ouro Preto. Diamantina, maravilhosa. E eu falei, gente, vocês têm carinho aí por mim? Aparece lá, vamos lá, por aquele jeitinho nosso mineiro, né? E vieram, né? Vieram, a gente teve uma Ficaram um grade... dia, Passaram né? o dia inteiro aí. Exatamente, passaram o dia inteiro. A Larissa, né, que é a jornalista super, mandou mensagem pra gente. Gente, que energia, Fez tô post emocionada, agradecendo, fez né? post Parabenizando. agradecendo. Eu me lembro quando a chamada de fim de ano da Globo ano passado, né, que a Globo foi em alguns estados do Brasil e convidando artistas daquele estado para poder fazer a sua chamada de fim de ano. E aí quando ligaram para mim, fiquei muito orgulhoso por representar Minas, gente. Chorei, falei, oh, meu Deus. Aí disseram assim, tá, Mauri, esse aqui é o mood do trabalho, porque a gente vai gravar lá em Belo Horizonte, né? A gente vai lá, passa 2 diárias gravando... Na Pampulha. na Lagoa da Pampulha. Aí eu falei, mas a Lagoa da Pampulha é linda, a Lagoa da Pampulha é linda, mas será que ela dá conta da beleza da nossa terra? Porque quando eu rodo o Brasil e o mundo, quando se fala Minas Gerais, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, nossa, mas a cultura, as igrejas, Obrigada. a culinária, o jeitinho, as montanhas. Aí eu falei, isso que não tem muito a ver com a Pampulha, não. Aí liguei pra produção, falei, gente, olha só, A audácia dele. vocês gostam de mim, eu sou muito feliz, eles são muito gentis comigo, muito queridos. Eu disse, será que a gente não pode... Vamos assim para as cidades históricas. As cidades históricas têm uma identificação do povo mineiro, representa o povo mineiro como um todo. Olha como é que ele vai devagarzinho. Aí ele será... quieto. Aí alguém falou na produção, sim, tem Ouro Preto, adorável. Eu falei, Ouro Preto é lindo. Eu falei, como é que eu vou chegar em Congonha? Aí o outro, não, porque tinha... Eu falei, tem Congonhas, né? É dos profetas. Eu falei assim, aí eu mudei tudo quando eu falei assim, eu nasci lá. Aí eles, não, mentira. Porque até então alguns não sabiam. Gente, corta aí pra imagem do que a Mauri fez com esse jeitinho mineiro dele de chegar nas coisas. Continua narrando.
E aí mudou o olhar. Aí eles, não, se a gente vai falar uma chamada de fim de ano com artistas no Brasil todo, a gente tem um artista que está em Manaus, que ele nasceu lá. A gente pode ir na sua cidade. Aí a logística fica 2 horas de Confins. Eu falei, não, otimiza. Não, mas será que o hotel? Não, eu conheço, tem hotel lá. Aí você quer assim, não. Eu falei, não, tem os artistas. Não, eu falei, vou ligar pro João, você é produtor de lá. Não, tem o Zé que tem o... Aí... Quando a gente viu, a gente já estava em Congonhas. Teve maquiador de Congonhas, teve tanta repercussão profissionais de Congonhas que trabalhou numa produção da chamada de fim de ano da Globo, graças ao Maurício. E veja bem, graças ao nosso povo, sabe? Graças ao nosso povo. Porque esse meu caminho é por conta do nosso povo, assim. E vamos voltar ao início, o bom Jesus lá atrás, o sonho, o convite, a semente, a perna de pau, lá no Lamartine, Deus e o diabo na terra do sol que era peste. O microfone. O microfone, Jesus está chegando. É uma construção. E de assim, vida. não é que eu me sinto na obrigação de lutar da gente juntos pela nossa cidade. É espontâneo, é natural, eu me sinto por bem. amor. E é verdadeiro, amor. né? Quando eu chego e tem esse profetinha com o dedo quebradinho ali no profeta, quando eu venho de carro, dou o retorno e vou entrando em Congonhas, eu choro, todas as vezes eu choro quando eu entro em Congonhas. Eu me sinto assim, e aí a Rede Globo entende, os veículos de comunicação, por exemplo, a gente fez uma coletiva de imprensa, né, com veículos de Lafayette, das rádios, né, tem uma mobilização pela nossa cidade. Sim. Isso é muito rico, né? Então sempre que eu posso, para onde eu vou, eu fui na Ana Maria Braga, falei Ana Maria Braga, ela, esse santuário do Bom Jesus, ela sabe, conhece. É importante falar de onde a gente vem. É um patrimônio também do mundo, né? Patrimônio do mundo de todos nós. Então... E ao mesmo tempo, uma coisa que eu estou lembrando aqui agora, é que a gente é criado nesse ambiente, não tem como você escapar, não ser um artista, né? Porque você é criado, eu fui criado assim, a missa de manhã e a reza à noite, nas igrejas. Chega dentro da igreja, você vê aquelas obras monumentais, aquela coisa maravilhosa, aquele céu, aqueles incensos, aquelas ladainhas. E de repente um grande silêncio. Da igreja, né? O coral da igreja, só aquilo ali, já te impressiona. Você fica envolvido naquilo tudo, como você não abraçar a arte? Ô Zeca, eu já ouvi de um diretor assim, Mauri, você, no meu trabalho de ator, eu fazia um trabalho que era na casa de Van Gogh, e o diretor diz assim, tem momentos que você segura a sua interpretação, a gente vê só os dedos, isso dilata e você cria um silêncio. É uma surdez que você cria no teatro. Vocês já repararam que Congonhas, depois de, assim, na minha época era assim, tem momentos em Congonhas que tem um silêncio. Tem. Aí tem os camaradas do Aleijadinho que ele... Já viram os dedos, quando esse diretor fala dos dedos, né? Tá em mim desde a infância, isso que você falou. Não tem pra onde correr, ou você é artista, ou... Eu encontrei a Melissa, sabe, bailarina, que dançou balé comigo na Tia Bárbara, antes de se tornar professora maravilhosa, e ela falou, Maurino, quando você pega aqui o cálice, né, do anjo, aí você faz... Aí eu falo, claro, que ali tem... Ali tem aquilo ali. Aí tem todo o trabalho do mestre. E aí quando você congela, você segura, claro que tem ali... É impressionante, por exemplo, o início da luta do seu espetáculo que ele faz. Também pode colocar umas imagens aí. Um nome muito emblemático. Chama o seu pé. A primeiro que aparece do seu espetáculo ali é a sua caminhada, né? Eu fiquei muito impressionada também. Ali, você já ganha o espetáculo. Pra mim, assim, sabe? E foi um espetáculo premiado, né? Espetáculo premiado, já tive ali premiação de melhor ator, indicação, premiação de melhor luz, um monólogo sobre a Guerra de Canudos, a vida, né? A Guerra de Canudos do Euclides da Cunha, né? Que foi a guerra que aconteceu na Bahia, episódio brasileiro, história de construção da identidade brasileira. É sofrido, né? Porque aquilo era um sonho, né? O Antônio Conselheiro, né? E todas as contradições daquele lugar dele ali também, né? Que dialoga muito com a nossa Congonhas, no aspecto da paixão. Essa coisa barroca, né? Da coisa do barroco, né? conflito, da guerra, né? do conflito, da espiritualidade, do bem e do mal. Do âmbito político, porque o Aleijadinho coloca os profetas, mas quando você vai pesquisar, você entende que os profetas, ele também está falando de política através daqueles profetas. Sim, não tem como você ser omisso perante as situações que estavam acontecendo, um artista da sensibilidade dele, da inteligência dele, né? E essas coisas se repetem, né? Aquele dia que a gente estava na casa do João Sabará,
depois da encenação, né, da Gente, eles sexta-feira. falam João Sambará como se fosse um Essa pessoa. É. E a gente estava conversando sobre a cultura, sobre os representantes, a gestão e de fazer cultura, da representatividade e de tudo. E eu ia comentar isso. É uma coisa meio confidente, né? Essas coisas de madrugada, de artistas conversando e lutando mesmo pelos direitos e pelas causas, cidadania. Idealismo, né? E vendo o Amaury falar, né, gente? A gente que é daqui, que ainda está aqui, isso dá uma coisa gostosa, né? Dá um orgulho, assim, da gente ser, porque às vezes, quantas vezes que a gente não passa ali em frente à igreja e a gente faz um nome do pai, assim, automático, por estar passando ali em frente. E eu falo muito isso também, porque a gente tem muita gente nova. A Semana Santa, principalmente, né? Ela traz muitas pessoas, muitos artistas vêm da Semana Santa. Sim. Muitos artistas da cidade começaram fazendo Semana Santa. E aí, você estava falando aí que algumas pessoas... Eu comecei fazendo Semana Santa. Pois é. E aí, quando veio o Amaury com esse exemplo, eu lembro quando você chegou o primeiro ano, que o povo falou assim, como é que ele é? Ficou aquela expectativa. E aí veio o Amaury, o povo fica pensando, ele é legal mesmo? Ele é legal, ele é essa pessoa. Não, gente, e a mesma o coisa. Rodrigo que está nos filmando ali, perguntando, mas ele é legal mesmo? Ele já deve estar apaixonado, né? Não, você não sabe, o Rodrigo, ele é da família lá do Márcio, que foi fotógrafo de quando eu nasci, da minha primeira Eucaristia, da formatura de quarta série, Venchenque estadual. Casamento da sua irmã. Do casamento da irmã. Não, assim, nós estamos muito em casa, né, Amaury? Agora, o Amaury, eu tenho os meus sobrinhos que moram no Rio, moram em São Paulo. Eles têm um orgulho de falar assim, na rua do Dom Pacífico Homem Júnior, no Monteiro de Castro. Eles falam com a boca cheia, sabe? Coisa que eu mesmo não falo, porque essa identificação com a cidade é muito forte, né? É muito forte. A Dani fez uma fala assim que é importante a gente sempre lembrar da força da nossa cidade. Quando a gente está aqui, né, se mora aqui, faz o nome do pai no automático, ou nem vou lá no Bom Jesus, assim, porque entra no automático mesmo, mas eu digo para vocês, quem vive há 26 anos fora de Congonhas, esse corpo é feito dos minerais dessa terra, Congonhas está comigo sempre, mas um homem que mora 26 anos fora, o olhar para cá é um olhar de muito espanto para a beleza e importância de que se tem aqui. Né? E digo não somente das obras do Aleijadinho, eu digo da energia do povo. Congonhas, essa região, né, tem um cosmo muito importante, tem uma coisa espiritual muito importante. É um povo muito atento, né? Tem um silêncio que se instaura aqui. Esses momentos, né, de silêncio, quando você passa mais de madrugada ali em frente à igreja, né? Agora, uma coisa que eu noto na cidade, que ela tem uma geografia mais aberta. Então, as montanhas de Congonhas fazem assim, elas abrem igual uma flor. Exatamente. Por exemplo, Ouro Preto é uma cidade maravilhosa, eu amo, mas a Ouro Preto te acolhe, ela te fecha, assim, você fica... Tiradentes é mais planinha, Congonhas faz assim, né? Congonhas abre, assim, com o céu exuberante. Né? Então, você tem um lugar assim que realmente a energia é muito forte e voltada para o cosmos. Para o cosmos, e por isso que eu acho assim, o congonhense, eu gosto dessa coisa, desse resgate da autoestima de quem nós somos. Eu ouvi durante muito tempo, quando comecei a aparecer nacionalmente, as pessoas daqui dizendo, não, você é de Congonhas? Eu falei assim, mas você é de Congonhas, né? Mas é porque geralmente os Congonhas, que ela fala, né? Quando você sai daqui, não se fala da cidade. Fala daqui. Então comecei a observar uma baixa autoestima, sabe? Nós temos esse complexo de vira-lata, porque às vezes a cidade é uma cidade muito conflituada, né? Nós temos muita sujeira. Vem cá, querida, pode chegar. Vem cá. Você quer um... Zeca, me dá um chá. Você quer seu chá? Cadê seu chá? A Sol, ela é filha do tio Zeca, que ela quer levar chá de Congonhas até pra escola. Arruma sua xícara. Cadê sua xícara? Cadê sua xícara? Eu vou pegar uma outra para ela. Você serve o João. Ô, João, passa a sua xícara para cá. Mas, Amaury, aquilo que a gente está falando, questão dos atores novos, né? Dessa galerinha que está chegando agora. E eu acho isso tão importante, porque te ver, sabe, nesse lugar que hoje você ocupa, porque... você é um grande ator e você tem uma visibilidade nacional. Você veio de 3 novelas, uma atrás da outra, de peças de teatro, né, reconhecidas e premiadas. Domingão, a gente tem que falar, gente. A Dança dos Famosos. Você ganhou como melhor ator, né? Ator revelação. Muito louco. Depois da pandemia, sua vida fez tudo. E aí a gente, né, que é daqui, os meninos novos que tem esse sonho.
contracenar com você. A gente fica assim, meio às vezes que eles ficam tietando muito, querem tirar foto e abraçar, não sei o quê. Eu adoro, é um carinho. Mas é isso, sabe? Eu acho que é isso, é de você ter esse exemplo. Poxa, você é um menino fechado das pras 8, sabe? Você dançou com a tia Bárbara. Eles, Eu acho isso de muito águas forte. na vida do Amaury, sem puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que tem um divisor de águas no momento que ele faz o Cristo. Eu acho que fez uma diferença na vida dele, né, Amaury? Olha, veja bem, até a minha relação com a cidade, porque essa coisa da visibilidade, antes, que as pessoas aqui sabiam, alguns que eu fazia teatro, a família, mas me olhavam de uma outra maneira. Mesmo antes das novelas, quando eu venho fazer o Cristo a primeira vez, mesmo sem novela, o Cristo inclusive uniu, quando eu vim fazer a primeira vez, trouxe união para minha família que não existia. Isso é o maior prêmio da minha vida. Quando vocês não fazem ideia, eu preciso contar para vocês assim, o seu convite, que foi um pedido dele, quando chega para mim, fez com que minha família aqui em Congonhas se unisse. Então assim, isso foi, sabe? Isso assim, sabe? É muito presente. Então assim, e depois quando não poderia ser de outra forma, né? Você fazia um personagem desse, assim, gratuitamente, não seria o caso. E a cidade me abraçou a partir do Cristo. Então, assim, não foi novela, assim. A novela, sim, tem um lugar de querer tirar foto, do carinho, né? Mas a primeira vez com Cristo, sem fazer novela, já foi um momento muito importante. E a cidade virou uma chave de me abraçar. Aí, quando eu volto depois das novelas, aí vai ficando mais gostoso também. Sim. Mais azeitado, né? Mas, assim, você se torna mais respeitável. Ela conseguiu o chazinho dela. Ela saiu correndo, vem cá. O Cristo te coloca, o personagem do Cristo te coloca num lugar independente de visibilidade, te coloca num lugar de muita profundidade, de muito respeito, de muito farol, de muita admiração, e eu recebo com muita felicidade. Os novos, né? O 10 para as 8 está num período de chegar gente jovem, né? Gente, foi lindo. Eu tomei chibatada de gente jovem 2026, hoje. Né? Como que foi essa experiência? O salto que deu, né, dos últimos anos pra cá, e principalmente a produção 2026, como é que foi pra você, assim? Da primeira pra cá? Como é que foi a nossa produção? A gente, encerramos há 2 dias atrás, né? Sim, uma recente. mega produção. Olha, eu penso assim, fazer um espetáculo a céu aberto, para quantas pessoas, Dani, em média de público? 12 mil pessoas, 4 palcos, você fazer um elenco se deslocar. E o público também. O público vai junto. A gente tem uma ladeira íngreme, que é para poder se purificar dos pecados mesmo. Tem as pedras. Tem uma chuvinha leve em cima. Umas curvinhas leves. E você tem uma estrutura de cenário natural construída ali pelo barroco, que você não pode desprezar. Então, como luz. Que é única, conciliar isso com o cenário da época também. Que se faz necessário para o entendimento das pessoas, né? Como fazer o Palácio de Pilatos, o Palácio de Herodes. Então, você tem que fazer ali um estudo, e foi feito esse ano, né, Dom? Aquele momento dos apóstolos na Santa Ceia, que o Amaury abriu, né, na sexta-feira, com os apóstolos em cena com o Cristo e os profetas atrás se misturando. Lindo, né? Aquilo foi muito Aquela bonito. cena que teve assim muito ensaio, gente. A gente ensaiou tipo assim 4 meses. Então, e aí a gente fala de luz, aí você tem ilumina, como é que ilumina isso? Como é que sonoriza o som? Aí vem figurinos, vem cenário. E assim, gente, os atores, o elenco, são moradores da cidade. Que aí a gente ensaia à noite, porque durante o dia a gente tem que trabalhar. E a gente ensaia à noite até 1h30. Aí a equipe aqui criativa vira à noite acordada. Eu chego aqui, o Zeca já não dorme tem 2 meses. Essa não dorme desde que Madalena, desde que ela viu Jesus ressuscitar. Porque, diga-se de passagem, a coordenação geral esse ano resolveu todos os B.O.s, foi Daniela. Não, mas supervisão dele, porque claro que eu tentava não ligar pro tio Zeca para não tirar, porque eu sei que a demanda dele é muito grande, porque ele faz essa ligação com o poder público, com as igrejas, e com a população, né, com a população. As pessoas que vão vestir, né? Então tem toda uma história, são pessoas que a mãe vestia, o pai vestia, o avô. Meu pai já vestia. Eu acho que assim, você 90% diferente com essa pessoa. 90% de quem faz tem uma história de família que vem por trás. Eu falo que a minha história, ela se molda na Semana Santa. Tudo que eu sou hoje, os projetos que eu administro, que eu faço,
com trabalhar com pessoas em vulnerabilidade, com mulheres em situação de violência doméstica e empoderando essas mulheres do empreendedorismo, vem muito dessa construção de conhecer a história de Cristo, de admirar, e dessa mulher que é Maria Madalena, da minha personagem. Seu personagem Então, é muito... o que é hoje o sustento da minha casa, o que eu faço, ela está ligada com a história da Semana Santa da minha vida. Então, assim, A Madalena tinha alguns estigmas, né? Que ela era considerada, às vezes, tem algumas versões que ela teria sido uma prostituta. Então, e ela ser a grande amiga de Jesus, a parceira ali do lado de Jesus o tempo todo, isso é muito forte, né? E a gente vem assim mesmo, meio tirando essa coisa desse machismo estrutural, né? De ver a mulher como se ela não é a pura virgem, a mãe, ela é a prostituta, né? A amiga. Então, assim, e é muito complexo, assim, quando você vai estudar, quando você vai entender mesmo a história. Então, assim, hoje a minha vida mesmo, depois que eu vou fazendo um paralelo de tudo que acontece, ela é moldada por conta da história de Cristo e essa história que vem pela Semana Santa. Veio de uma família católica, como o Zeca falou, de ir à missa de manhã, escutar o terço de noite e tal. Mas é essa coisa da gente questionar também e ver esse outro lado. Eu até falei isso, que talvez se a humanidade, a gente vivesse 1% do que Cristo pregou, né? A gente estava assim... numa outra, outro patamar. Uma outra situação. Tá vendo? Assim, além de toda essa estrutura, que foi a pergunta do João, avaliar, né? Além de toda a estrutura de logística e técnica, a Semana Santa ainda atravessa as nossas vidas pessoais de maneira definitiva, pessoal e de carreira. Então, assim, o que eu posso dizer, humildemente, é que para mim é um resultado extraordinário. Bom. É extraordinário, é renovador. Foi a primeira vez que ele estava fazendo um ator que ele fez o paraplégico. Sim. Né? Rafael. Assim, Rafael, é muito. Ele deve ter quantos anos? 15, 16? 15 agora esses dias. É muito lindo que ele. Aí, vou dar um exemplo. Ele ensaiou. Rafael, né? Beijo, Rafael. Aí ele ensaiou, mas aí quando a gente foi fazer, o brilho nos olhos do Rafael, e ele fez tudo direitinho. E ele estava acidentado, ele estava de muleta. Estava de muleta mesmo, ele estava de fato. Eu só não sei se eu consegui curar ele mesmo. Então, assim, o brilho nos olhos. O brilho nos olhos. Teve um outro soldado romano que nunca tinha feito, e ele trouxe uma coisa bonita. Luiz. Que eu caio assim, enquanto o Cristo cai, e aí no ensaio ele virou para mim e falou assim: vem meu amigo, eu te levanto. Eu olhei para ele, essa coisa do eu olhei para ele. Aí ele olhou pra mim, ele tomou um susto, né? Que eu olhei ele tomou um susto e terminamos o ensaio. Depois ele falou assim: quando você me olhou, eu senti uma. Né? Porque aí eu falei: eu entendi, porque você é um soldado bom, maneiro. Você estava me ajudando, você não é como os outros. Então, assim, isso é um ator novo chegando, trazendo a possibilidade. Então, assim, esse momento. E esse menino, nós estamos resgatando, é o Luiz, ele é filho do Geraldinho, que fazia soldado romano também, que já até faleceu. 26 anos fazendo soldado romano, o pai dele. O pai. E ele agora, esse ano, ele conseguiu fazer o soldado, praticamente no lugar do pai dele. Mas o pai dele não era um soldado bonzinho, não. O pai dele de Sileia no Jesus. Mas ele ficou tão feliz. Mas era uma pessoa legal. Porque ele, e de tudo, de uma certa forma, ele resgatou também essa coisa, porque ele fazia um soldado bom, né? Que ele tinha piedade de você e tal. Gente, e assim, é muito louco você falando do olhar. Porque contracenar com você é muito bom, né, Maurício? Você olha assim, você entra dentro. Não é muito bom, não, mas a entrega, o rosto. Não, o sorriso ele entrega, que acaba com a gente. Olhar. Porque ele olha e dá um sorriso. Eu preciso destacar uma das cenas mais bonitas, que mais me emocionou de domingo, foi a cena de vocês dois, que eu acho que foi assim, uma troca de olhar, assim. Que o público, e ali a gente tem um grande público, e o palco é muito próximo, né? Muito próximo. O palco 2 é muito próximo. E o olhar, e eu vejo tanta criança e tantas pessoas mais experientes olhando pra vocês, e só com a troca de olhares foi assim, Fernanda Montenegro. Nossa, Não me toque ainda, minha amiga, porque ainda não subi ao Pai. Vá aos meus irmãos e diga: subo ao seu Pai, ao meu Pai, subo ao meu Deus, o nosso Deus. Maria.
Meu Mas Deus. Tem, Então tá. tem um dos vídeos aí da Semana Santa. Ele que gosta da tem gente. Viu, Dani? É, Quanto eu gosto de ele você. gosta da gente. Não, mas eu preciso fazer um elogio à Dani, assim, porque a Dani, além, aí a gente vê o público de Congonhas assiste a Dani no palco, e quando a gente vai pro palco é onde mais reverbera, né? O que mais reverbera? Quem tá no palco, é ator e atriz. Mas a gente tem uma estrutura e muita gente trabalhando por trás. Acontece que a Dani faz jornada dupla. Ela emociona fazendo Madalena e ela também emociona produzindo pra caramba. Não, em Que eu já minutos imagino- antes, ela tava resolvendo um problema de microfone. De microfone. Então, é assim, Entende? é uma Não virada dá que ela tempo nem faz. de Sabe? Poucas concentrar. atrizes têm condições de fazer. Isso é Hoje, muito na hora que eu poderoso. tava vindo pra cá no Caca Minha Mãe, está bonita, né? Vou, né, agradecer, inclusive, o Felipe Palmieri. Um beijo, que ele me maquia, arruma meu cabelo, Túlio. Maravilhoso. E aí, eu falando, ai, mas eu queria tanto só arrumar e apresentar. Eu não queria ter que comprar o lanche, fazer e vir, e não sei o que, não sei o que. Eu fico falando assim, não que eu não gosto. Mas é porque realmente a gente, difícil, às é vezes... pesado. E assim, as pessoas acham, assim, eu vou falar um pouco dessa questão da organização. É importante A Semana falar. Santa, ela não para. Né, o ano inteiro, né, tio Zé? O ano inteiro com lá o ateliê, a Lurdinha costurando, o Mário Lucas na organização, o tio Zeca o tempo todo e pensando. E a gente tem Alto de Natal, a gente tem o Dia de Santa Cruz, que a gente faz uma encenação do Caminho de Emaús. Né? A própria logística da Semana Santa, por exemplo, as roupas agora, todas aquela multidão de roupas, porque choveu, então muitas roupas ficaram com barros. Ontem mesmo a gente estava falando disso. De limpeza, quantas roupas que vão para lavanderia, porque tem roupas que tem pedraria, que não pode ser lavadas de qualquer jeito. Então, assim, existe toda desmontar aquele cenário. O pessoal da logística ficou ontem e hoje por conta de fazer esse desmonte, guardar onde vai armazenar isso tudo, para a gente não perder. Porque ano que vem a gente precisa ter muito, porque é um dinheiro público que é investido. Tem que prestar então conta. a gente precisa. Isso. E agora vem essa parte que é a prestação de conta, porque você não pode comprar um prego se esse prego não tiver orçado, com 3 orçamentos. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, porque a gente fala, antes do carnaval, vou lá ensaiar a Semana Santa. Porque é um período, a minha filha mais velha, ela nasceu 2 dias depois da Páscoa. Olha. E ela fala assim, eu nunca tive um domingo de Páscoa na minha vida, porque eu nunca tive um almoço de Páscoa. E ela nasceu a vida inteira, porque a gente não consegue E mesmo agora a parar. família dela também não tá tendo. E a família dela também não, porque ela também está envolvida, e o filho, e o marido. Então, assim... Gente, Tem tem ovo de umas coisas Páscoa, deliciosas aqui que a Dani mandou para nós, a Daniele. Que a gente Do- também Tem que coisas agradecer, deliciosas, né, tem Dani? uva. Você quer uma uva, Maurício? Eu quero. Vamos comer as coisas dos nossos patrocinadores, Vamos. Mas porque continua assim, seu texto, que eu acho que é importante. e aí questão da produção, da né? produção, e é algo que acontece assim durante todo o ano. E às vezes as pessoas acham, o povo fala assim, mas todo ano é a mesma coisa. A gente não consegue mudar o que está escrito no Evangelho, né? Não tem como a gente, quem dera, se Jesus saísse da cruz e causasse a Não sofresse revolução, tanto. não sofresse tanto. Mas todo ano a gente busca trazer algo que é diferente. A gente vem falando assim, essa questão do 10 para as 8. Em 1990, o 10 para as 8 trouxe uma peça que chamava Plim Plim, Você Está Sobre o Meu Poder. Que eu fazia parte dessa peça, era da escola de teatro das crianças. E era 89. Nossa. 1989. E aí falava sobre as crianças ficarem hipnotizadas nas telas. Que era tela de Nossa, olha isso, gente. televisão. E a gente ficava hipnotizado. Tinha uma propaganda na época que era do batom e que falava assim: compre batom, seu filho merece batom. A gente não E é era da uma minha coisa época, que a isso, que eu gente não era ficava nem nascido, hipnotizado, e depois a gente entrava dentro de um livro gigante, saía da televisão, vem da televisão, entrava dentro do livro e ia viver as histórias do livro. O encanto. Na hora que a gente estava dentro do livro, era um outro encantamento, né? Já era uma magia. E aí tinha lúdica. sereia, tinha medusa, tinha dragão. Então, assim, e aí você vê, e aí a gente falou no outro ano sobre a cor do amor, que era falando sobre a questão racial, sobre o racismo, isso em 90. 91. E a gente falava sobre a precariedade do trabalho, no retrato de um país. Então eu vejo assim... Hidrovida falando sobre meio ambiente. Meio sobre ambiente. escassez Não, eu da com 6 água. anos eu fazia uma índia, porque eu sempre tive assim um cabelinho lisinho. Eu fazia uma índia que ia lutar pelo meio ambiente, o tio Zé que era a árvore, o Edilson caçador, o Didi o lenhador. Ele me buscava na escola, a gente ensaiando no caminho. Como sempre. E a gente fazia. Então, assim, o 10 para as 8, eu vejo muito isso. Porque hoje a gente
gente tem um projeto de meio ambiente, a gente tem projeto de empoderamento feminino, a gente tem projeto de... Nosso O Nosso Lugar, que é um projeto para criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Isso tudo 10 para as 8 hoje trabalha. E a gente só consegue porque a gente tem um portfólio que vem de muito tempo trazendo Que essas justifica questões. todo esse trabalho, né? Exatamente. Então, assim, e na Semana Santa não é diferente. A gente sempre traz algo para que traga essa reflexão para as pessoas, sabe? E o tio Zé, gente, ele não usa o chat GPT. É tudo aqui, ó, na cabeça. Eu fico impressionada. Eu pego, leio o texto dele e eu fico encantada com os textos que ele escreve, porque, assim, é vivo, sabe? Aquela coisa Eu sou meio dinossauro. orgânico, como diz os meninos. Então, E é mas é lindo, muito né? lindo. E esse ano, por exemplo, a gente tem uma websérie que fala sobre a questão da violência contra a mulher. Isso é muito legal. Isso é muito legal, eu acompanho, eu tento compartilhar ao máximo, né? Porque aí você é a arte enquanto ferramenta de transformação social. Né? Exatamente. E o quanto, assim, para além do que vocês fazem ao longo do ano fora da Semana Santa, que eu acompanho nas redes, esse trabalho da arte enquanto ferramenta de transformação social, também durante a encenação da Paixão de Cristo. Sim. Isso é muito nítido ali. A galera que vem fazer, que vocês trazem para fazer, o elenco maravilhoso que vem para fazer, eu sei que tem resgate ali também. A gente percebe, Muito. né? Então, assim, isso é muitas pessoas. Mas são atores, assim, gente, é um coletivo que vem através da arte, através da conexão por alguma coisa, mesmo que seja com o Bom Jesus, para manter aquela força cultural acontecendo. E para que isso aconteça, você precisa dos apoios, né? Eu acho importante fomentar, eu acho importante prefeitura, o setor público, apoie, porque assim, não é apenas... Agora a gente tem transmissão, você chega para o mundo, me mandaram mensagem, então assisti de Portugal, assisti da Guatemala... Nós tivemos 20 mil acessos, gente, assistindo a Semana Santa deste ano. Então, E nós muitos tivemos elogios pela 12 qualidade, mil, então a gente também tem que é parabenizar do Rodrigo Rodrigo também, Gouveia, que tá aí, ó, lá É. nos bastidores. Isso somente na sexta-feira. Pensem vocês, 12 mil pessoas, né, ali assistindo presencialmente, mais de 20 mil pessoas assistindo online. Então, assim, vai para muita gente. Então, né? sim, por isso que eu acho que assim, a prefeitura, o setor privado precisa entender esse lugar que é a visibilidade de um grupo de teatro. E através da Semana Santa de E outros da eventos. cidade em si, né? Para a cidade em si, porque é o nome da cidade. É o nome da Né? cidade. Então, que assim, está sendo é divulgado. muito poderoso, é muito interessante observar esse movimento artístico e espiritual. E não é só o 10 para as 8, são vários São grupos vários que estão ali grupos, envolvidos. e que estão com a gente, tem outros grupos também. Sim. Mas assim, é assim, uma coisa que eu sempre toco, assim, né? Quando eu pedi cidadania, vivendo o Bom Jesus, para eu poder ter cidadania e viver da minha arte, eu acho que o setor público e privado tem parte nisso também. É preciso desenvolver políticas públicas para nós artistas, porque a gente chega no público de maneira muito Exatamente. poderosa, né? Esse E trabalho qual é que o você tá- momento mais prazeroso das pessoas quando elas realmente estão felizes e desfrutam a vida? É no momento que ela está escutando uma boa música, lendo um bom livro, Que ela vai vendo um ao bom teatro. filme, que ela vai vendo uma peça. Esse momento que é transformador e no mínimo, de um lazer É. interessante. Porque quando você quer ter lazer, você vai procurar arte. É. Né? Então, é preciso... Dignidade para o artista é muito importante. A gente busca muito isso, sabe, Amaury? Inclusive, quando a gente tem um projeto de lei aprovado, né? Que é o projeto da Lei Rouanet, que a gente vai buscar captar agora para o próximo ano, da Semana Santa, e a gente faz questão de que coloque, porque assim, esses artistas da cidade que vão e que deixam suas casas, eles chegam do serviço 18 horas, 19 horas, Tá no eles ensaio. estão no ensaio. Sai E tarde, ficam, né, Dani? e todos os dias, e eles ficam até 22h30, 23 horas, e assim, eles terem, sabe, uma dignidade para poder trabalhar, porque é um trabalho, eles É um estão trabalho. dedicando tempo. Então, assim, quando a gente pensa em escrever esses projetos, a gente busca, sabe, valorizar isso, esse trabalho dessas pessoas. Porque, como eu já te falei, né, muitas vezes até, inclusive, crianças, né, que têm esse sonho, e às vezes elas têm que ir para um outro caminho, porque elas não têm condição financeira de manter. Porque, como você já contou aqui no começo, não é fácil a gente sobreviver Gente, da arte.
ainda, né? A gente está buscando caminhos para melhorar isso. Tem que se ter investimento. Veja bem, eu já devi meu pai já deveu meses a matrícula no 10 para as 8. Não tinha dinheiro para pagar. Imagina se eu chegasse lá para fazer aula com o Edilson ou com o Zeca e dissesse assim, não, você está devendo aqui, você não vai fazer. Nunca deixei de fazer aula por conta disso. Imagina. E eu me lembro que a mensalidade era papo de R$20, mas não tinha, Nós gente. tínhamos mais bolsistas do que Exato, pagantes. exato. Ou seja, é por isso que tem que se investir. E veja bem, se eu não pudesse fazer aquelas aulas porque eu não podia pagar a mensalidade de R$20, e aí, como é que ia ser? E, Eu não a estaria- gente E nunca tinha- teve uma cobrança, porque eu também fiquei devendo lá, ó, devo dever até hoje. Então paga, já, Já paga. é Com a Mauri o padrinho pagou, Você é agora ídolo. você pague. Então, assim, é por isso. Mas é por isso que tem que se ter investimento Sim. na cultura, Sim. investimento Sim. nos artistas, porque assim, a gente precisa de dignidade para trabalhar. Né? E sossego, né, para você poder criar, porque assim, se Criar. você ficar preocupado em sobreviver, você desvia o seu foco da sua criação. E onde é que vai estar o humor se você vai ter que. É. Né? Então, é por isso que bom que está na lei, que bom que está aprovado. É. Agora Vamos a gente. captar agora em você que está assistindo o nosso podcast, né, Dani? Isso mesmo. Importantíssimo ser um parceiro. Olha o tamanho da nossa entrega deste ano. Né? É um produto que saiu num jornal nacional, numa rede, na maior rede de televisão do nosso país. Né? Nós temos potências como a Mauri, como o José Félix Junqueira, como Daniela Junqueira. Geraldo, Calef, Como Janaína se Calef. nós temos assim um produto de muita valia. Então, você associar a sua marca, o seu nome, a sua empresa à Semana Santa, tenho certeza que ambos sairão ganhando aí muita visibilidade, muito certeza. pertencimento para a Não é cidade. só um evento religioso, é um evento cultural, artístico, de formação, de sustentabilidade. Sustentabilidade né? econômica, inclusive, Então, porque ele tem outros movimenta. viés que são criativos. E, assim, por acaso, é também religioso o fundo. Para nós é muito importante esse foco, é claro, mas ele não é só isso. É como você está financiando o Aleijadinho, que está construindo os profetas para ornar o adro, e pensar que esses profetas vão ser visitados por turistas do mundo inteiro, que vai gerar renda para a cidade, para o estado, para o país. Então, a arte, ela não é só um viés, são vários, né? Então é muito importante mesmo esse apoio, porque sem esse apoio é difícil sobreviver. É verdade. Não é? O ouro, na época do Aleijadinho, nós tínhamos o ouro, né? E as grandes fortunas da época financiando um trabalho que é monumento mundial, patrimônio cultural do mundo. Agora, hoje, é importante que a nossa economia atual apoie a construção desse legado que nós vamos deixar para a cidade, para o país e para o mundo. É isso mesmo. Agora, Mauri, conta pra gente. Conta. Spoiler da sua Momento vida. fofoca agora. Momento fofoca. Vamos saber um pouco da sua vida e a Mauri Mundo. A Mauri, Bundo. Então, eu vou dizer para vocês, é muita coisa, né? Eu tenho um musical que estou fazendo, Ópera do Malandro, né? Que está lá em São Inclusive, Paulo. belíssimo. Maravilhoso. Do Jorge Farjala. que você Jorge falou. Farjala, diretor querido, amado. Gente, elenco, figurino lindo, né? os Maquiagem. figurinos, o elenco. maquiagem, mas E é eu nunca- difícil, né, musical, né? Conta um pouquinho que você falou, você relatou um pouquinho pra nós da dificuldade que é de fazer um musical, né? Nossa, primeiro todo respeito aos profissionais. Eu sempre tive um sonho em fazer, sabendo que era difícil, mas eu não sabia que era tão difícil. Tem muita exigência, né? Eu venho da dança, do teatro, e aí você canta, você dança, são 2 horas e meia de espetáculo, você ganha assim, um repertório de 20 músicas, 19 músicas, Nossa. 2 sessões, então você faz 3 horas da tarde, 2 horas e meia uma vez, para 1.500 pessoas, que é ópera, Chico, é um sucesso. É. Aí depois, no mesmo dia, você janta, toma um banho, né, e faz mais uma vez 7 horas da noite, quinta. Aí você fez para 2 sessões de 2 horas e meia para 3.000 pessoas. Aí você faz sexta de novo. Aí a canela já não aguenta, mas aí você tem sábado. Nossa. Aí você já não levanta da cama do hotel, aí tem domingo. É, gente, não, Pra é só você que não glamour. canta tão bem, nem dança muito bem, vai ser mais difícil ainda. Tem Né? que usar o carisma. É só no caramba. sorriso, Aí você não segura. dorme, porque você tem que ser arrastado, pegar o primeiro voo para poder ir lá pro Rio, porque você tem que fazer novela. É Conciliar aquilo que eu te falei, isso. secretamente eu já sabia de tudo isso. Mas o musical tem uma exigência que é extracorpórea, uma coisa, sei lá.
exige muito, e né? são profissionais muito completos, é lindo. E aí vai voltar em cartaz em São Paulo, vai ter cartaz no Rio. Quero que vocês assistam todos. Falei pro João, arruma uma caravana, bota em frente à prefeitura, Cabido, bota uns 10 ônibus aí, enche meu povo daqui de Congonhas, vai lá para poder assistir. Eu não sei se vou conseguir fazer, porque tem um outro projeto agora de a gente não vai audiovisual. também poder assistir. Pois é. Vai ter que assistir. Estou fazendo um outro projeto também lá na casa, graças a Deus. Muito bonito. Eu ainda não posso assim dar detalhes, né? Porque tem que aguardar um pouquinho, mas vai ser lindo. Quando ele fala casa, a gente tá falando TV Globo, tá? Só pra vocês situarem o E vai ser nível. lindo. E mais uma vez vou estar a partir dessa Cinema, tem visibilidade, alguma coisa? falando da nossa cidade. Então, o cinema está para estrear um filme que eu fiz na Amazônia. Gravei lá em agosto. Um filme muito bonito, que é a história de um cara que leva iluminação. O filme se chama Iluminação. E é um personagem real que leva a eletricidade para Manaus. Manaus é uma das primeiras cidades no Brasil a receber energia elétrica. Olha, não E esse sabia personagem, disso. ele é um homem preto brasileiro, filho de um inglês e de uma mulher brasileira, em 1910. Ele vai entrando pela floresta ainda, a gente está falando de 1910, e lá ele acha que vai levar a luz elétrica, mas ele que é iluminado pela floresta. Nossa, E ele conhece que os seres lindo. e toda aquela... E você gravou lá? E gravei lá, Ai, eu fiquei que mágico. 30 Você dias. me mandou um vídeo, inclusive eu enchendo o saco, falei, Maurinho, amigo, olha onde eu tô. Aí você mandou um vídeo de um cenário fantástico. Coisa, eu sou apaixonado pela região norte. Eu amo minha terra, Minas. Pelo amor de Deus. A gente tem visto eles lá, ó, puxando, roubando a Mauri da gente. Pois, eu recebo chave da cidade, chave do estado, porque eu tenho um carinho tão Mas grande pela muito, região o norte. Brasil é muito lindo. O Brasil, região norte, região Belém, Manaus. E tá tão bom agora que tá tendo mais visibilidade. Dani, isso é muito estão importante. Tem sendo falado do mais... Bódromo lá. Isso é Não, muito e a importante. gente é muito misturado, porque o povo do Pará está aqui em Congonhas, o povo do Ceará está aqui em Congonhas, a gente, né? Só falta a gente ir para lá, porque eles estão aqui também. Estão. O Amauri né? tá indo no Esses cinema. sotaques. E todo mundo, e assim, isso é muito importante, assim, a gente está vivendo um momento, eu acho, de visibilidade para os interiores, que não são mais interiores, né? Ampliar isso para o resto do Brasil. Sim. Né? A gente sempre tem uma coisa Rio, São Paulo, que é muito poderosa, e é importante também, mas a gente está com um olhar, e a gente está vendo artistas desses lugares chegarem para cá, sabe, no popular, no acessível, no tete-a-tete, né? Eu sou apaixonado pelo nosso país, eu sou um homem agradecido ao universo por ser congonhense, mineiro, brasileiro, filho de nordestina, sabe, eu tenho um carinho tão grande pelo nosso país que me interessa muito outras culturas, como Norte, Nordeste. Não, e você uma coisa falando que eu você queria e falar. o João serem descendentes de nordestinos, isso é muito rico, né? Aí você vai entender um pouco essa fibra de vocês, né, Dani? Porque o nordestino é um forte, né? Então você Eu vai perdi meu avô lindo. agora, né? Ontem eu falei com o Maurício sobre isso e ele falou assim, por isso você vai viver muito. Porque meu avô morreu com 93 anos, né? E Foi aniversário teimoso, da minha né? avó agora. Teimoso, domingo. ele morreu contrariado, não queria morrer, contrariado. não. E minha avó com 91 anos, que fez agora também domingo. Dona com Jandira, muita maravilhosa. garra, inteligência, mexe no Uau. WhatsApp, Liderança, manda. né, João? Mas uma coisa que eu queria falar também do Amauri, do Carnaval. A Amauri foi vencedor esse ano com a Viradouro. Viradouro, rapaz. Nossa, E e a temos que Viradouro falar do maravilhosa. Carnaval, Você né? Do vai- Amauri, que a Amauri faz Carnaval há quantos anos E também? você tava lá, você é empolgado, né, Aquela Mauri, no estrela. carnaval? Gente, coloca imagens do Amauri girando. Ali tinha muito Bárbara Santos. Nossa. Né? Seu trabalho de corpo ali. Gente, o Amauri cair desse daquele lugar. carro, foi muita ousadia, não é? E olha como é que ele deu sorte para Viradouros também, apesar de um tema maravilhoso. Pois é. Mas onde a Mauri tá, as coisas acontecem. Pois é, rapaz, assim, eu tenho uma história de 15 anos trabalhando lá no Rio como bailarino, em comissões diferentes. Já trabalhei na maioria das escolas enquanto bailarino. Já fui jurado de mestre-sala e porta-bandeira e jurado de comissão de frente. E aí, teve esse convite para fazer o Bicho Novo, que é um personagem real, que existiu no Rio de Janeiro, que foi o primeiro mestre-sala que se tem notícias, né? Vamos dar um Google, não sei se é o primeiro mestre-sala ou o primeiro passista, mas é um homem preto de muita importância para o Carnaval do Rio, lá na escola Estácio de Sá, porque a homenagem era para o Cissa, né? E Cissa começa no Estácio de Sá. E o coreógrafo, que é o Márcio Moura, um querido, um beijo, e o Zanon, que é o carnavalesco da Viradouro, disseram: Mauri, primeiro você tem medo de altura? Eu falei: eu tenho pavor de altura. Nossa. Mas Mentira. eu tenho pavor de altura. Não, Gente, eu mas tive às vezes a a oportunidade Curitiba de ir lá ver pessoalmente e é muito alto esse carro. É muito alto É mesmo. muito alto.
Avião, pelo amor de Deus, eu passo mal, eu morro de medo. E pego 3 às vezes pela semana, morro de medo. A ponto de botar a identidade no bolso, que se der ruim me reconhecem logo e me levam pra minha casa. E aí, rapaz, Deus me livre. Ah, né? eu também tenho. Enfim, e aí o coreógrafo e o Zanon pediram, a gente queria que você fosse anti-horário e lento, né? Pra gente trazer uma coisa da amplitude do movimento, pra gente fazer uma coisa mais delicada e que trouxesse dilatar, como se fosse um coração, e com um sorriso e com uma beleza. Eu falei, opa, tá na minha história. Isso tudo a gente tem. Então, aí vem, olha o Aleijadinho, né? Aí vem o Aleijadinho, aí vem a Bárbara Sanz, aí vem, sabe, vem as expressões. Então você tá aqui pro público, que você tá a 18 metros de altura, mas o pezinho lá atrás continua brincando. Isso não é rococó? Isso não são as figuras bíblicas, isso é a nossa cidade, isso é É um anjo Congonhas. em cima E do- vale a pena lembrar que meu primeiro de um contato globo. com o carnaval foi assistindo a Jacuba, quando eu tinha sei lá quantos anos, Olha aí. aqui em Congonhas. E Tudo você sabe está que- aqui na minha cidade, gente. Gente, Isso é uma tudo. Só base. foi uma Nada pra formação, né? Porque o carnaval desse ano a gente volta também, Com né? as escolas. E eu Com posso as falar sobre escolas. isso? Posso falar? Pode, deve. Eu fiquei Claro. de queixo caído, porque assim, minha rotina de carnaval, eu vou para Salvador, faço publicidade lá no camarote do Rio, tem os desfiles, tem a novela, tem o musical, e aí quando dá tempo Essa eu loucura. respiro. E aí uma semana depois, eu morto em casa, aí o Felipe, que é meu amigo e assessor, falou, amigo, você viu o carnaval na sua cidade? Eu falei, eu vi uns flashes assim nas redes sociais. Ele, não, toma aqui, manda aqui o link. Aí mandou um link de umas 5 horas. Aí eu comecei a assistir, aí fui passando, aí a câmera virou e tinha uns jurados, cara, tinha cabine. Aí eu João vi, Sabará, querido. eu fui vendo a Era o organização coordenador do carnaval. e as pessoas ao redor e o trabalho, eu fiquei Foi. de queixo caído. Pensa, 5 escolas, né? E ano que vem nós vamos ter 6 escolas. Eu O Dom Oscar vem Todas, a também. maioria das escolas com temas voltados para a história da cidade. Eu fiquei zeca Olha de que queixo lindo caído. isso, né? Falar o centro falando do Rio Maranhão, a mocidade, né? A Jacuba falando da própria história, a Matriz falando da sua própria história. Vamos tomar. E para falar da sua história, ela falou de Zé Rigó, ela falou de Que Matriz. foi a grande vencedora do carnaval desse Ela ano. falou É. de vários... Depois de 30 anos sem desfilar, Isso. volta e ganha o carnaval. Falou de jubileu. Então, assim, a praia também falando da sua história. A praia, eu me lembro que era Agora eu já Matriz, quando eu era criancinha, era Matriz, Praia, Jacuba. E Mocidade. Matriz. Tinha Mocidade, já? eram 4. O centro. Centro, era centro. É. A gente chamava de centro. Eu fiquei muito impressionado, parabéns. Tá vendo? É muita coisa que acontece na E agora minha nós temos cidade. também Imperial da Rosa, que é ela que resgatou, através do Tiago Freitas, que resgatou esse carnaval de escola. Foi. Uma ousadia muito grande. Aí, a partir daí, as outras escolas empolgadas que foram delícia. voltando. Que maravilha. Mas ele foi o provocador dessa Foi. situação. Parabéns ao Thiago, parabéns, gente, coisa mais linda. E o público, né, lotado, assistindo. Lotado, nós tivemos assim, recorde de público, foi muito especial o carnaval esse Olha, ano. o que é eu, isso? É arte, eu, né? eu fiquei um pouco assim, apreensivo. Falei, meu Deus, não vai ter gente para tanta escola de uma vez só. Porque era só uma, depois 2. Daí no outro ano já vinha 5. É, Aí e eu ano que fiquei vem meio vem apavorado. Mas teve um público muito bom e assim, as coisas correram muito bem. Foi muito bom. Eu achei bonito também as escolas. Assim, os membros de uma escola ajudaram na outra, sabe? É. Esse Nós temos a coletivo. Liga Liesc, né, que é comandada pelo Eduardo Teixeira, Que é um ele que carnavalesco formatou, também. organizou. Tivemos o livro Abre Alas, tivemos todos, assim, tudo que o Mulher Eduardo do é um café apaixonado pra gente pelo tomar. carnaval. Ele vai muito ao Rio, ele é apadrinhado pela Mangueira e trouxe todas as referências de que isso é bom no Rio. Uma colher. E curiosamente o Jorginho, que é de Congonhas, que era o presidente da Liga, que organizou muito a Liga, né? Todos os bicheiros, que são os donos, né? Os presidentes de honra das escolas do Rio de Janeiro, reverencia o trabalho que o Jorginho, que é um congonhense, É. né? Que organizou Obrigada, a José. Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e fez todo ali aquele estatuto, né? Moralizou, digamos assim, as escolas de A samba do Rio. Liesa, né? Não, parabéns. Eu que sou um homem do carnaval. Você chegou a conhecer? Você conhece o Jorginho? Não conheço, me Jorginho apresentem. Castanheira era o Filho do presidente Jorge da Liga. Tuco. Do seu Jorge do Escondidinho. Lembra Você do lembra? Escondidinho? Olha que louco. Ele foi, por muitos anos, o anos. presidente da Liesc. E ele que da Liesa. Liesa. Ele que organizou, assim, por muitos anos. Ele ficou mais de 12 anos E ele é presidente. congonhense? Congonhense. Olha aí. Congonhense. O seu Jorge tinha um bar muito famoso, chamava Escondidinho. Fazia um quibe delicioso, sabe? Não, vai tomar um sorvete ele- agora com toma. café. Nós temos hoje lá Deixa eu na escola brigar. no Rio de Janeiro um Toma jurado esse café aí. que é congonhense, né? Que é o Teco,
que é o Valber, O Valber ele é Anjos jurado das Freitas, escolas de samba há muitos Não, anos. é junto Por com o sinal, café. seu fã, ele elogiou muito o seu desempenho. É, Um Paulo. café com leite. Pode. Hoje, né, ganhou aqui esse sorvete da Iduno, que significa, de origem urubá, que significa delícia, que é da Sil e da Igara, que elas mandaram pra gente tomar, é um sorvete de cappuccino que a gente vai tomar com um pouquinho de café. Então eu vou servir pra vocês. E a Mauri, me fala uma coisa, né, essas vindas do Amauri, aí eu servindo pra você, servindo pra mim primeiro. A educação, essas Garanto. vindas do Amauri, E Duno, então, significa? delícia. Delícia. Vi- Duno. E é mesmo. E o Amauri, ele vem a Congonhas e ele não vem sozinho, né? Ele traz a mãe, ele traz o pai. Eu ando Ele traz a em família. Mas eu ando em bando. ele vem com uma turma, gente. Eu ando em bando. Eu trago pai, mãe. E eu- tem as fãs. Ainda tem Gente, as né? fãs, vocês precisam conhecer, meninas. Eu sei que elas estão aí, que elas vão acompanhar nosso videocast, porque elas são umas fofas. Um abraço, Alessandra. Um abraço pra elas. Não, tem que falar todas, né, Zé, que senão vai ter Alessandra, ciúme. Alessandra, Toma ela é esse muito recheio. danada, porque Pode ela colocar roda, aqui. ela vai ao Brasil Ah, é, atrás porque de você mim. não vai E levar. cada canto que ela vai, ela arruma um namorado. E ela é de Não, mas Juiz- as ela fãs mora da em Mauri Juiz de são Fora, especiais, mas ela é gente. de uma cidade próxima, Piraúba, um nome assim. Cidadezinha pequena. Gente, Nossa, e elas um são pouquinho de café. apaixonadas. Pode ser. E é uma coisa impressionante, porque a gente não via mais, assim, falar de fã, né? Essa Tá bom, coisa Zé, de obrigado. seguidoras, né? Que igual você tem, porque elas são Sim. seguidoras do Amauri. Onde o Sim. Amauri tá, elas estiveram aqui. Elas estavam aqui no domingo da ressurreição, fizeram foto, encontrei com elas domingo à tarde. E no outro dia eu já estava vendo o Instagram delas, elas já estavam lá no programa da Eliana, Paulo. em São Paulo. Fiz a Põe um pouquinho pra mim de café também. Gente, José. peraí. Que sorvete é esse? Que coisa maravilhosa. Maravilhosa com esse café. Nó- Um pouquinho pra mim. Minha mãe. Cuidado pra você não amassar, Calma. pra você não. Nossa, E Duno. que induno. E Duno. É artesanal, gente. E, onde- Depois, e quem aqui em Congonhas quiser, quem quiser comprar, faz como? então, o Rodrigo depois vai deixar aí no final Aqui o não tem, não. telefone. Tem o telefone aqui, ó. E tem o o Instagram também. Iduno, que é IDUNNU.deli. E o telefone é 31 97187 9495. Maravilhoso, gente. Posso fazer publicidade igual eu vi o Pedro Chaves fazer na Rádio Congonhas? Pode. Rádio Congonhas, AM. Para uma melhor experiência Iduno, retire do congelador 5 minutos. Você encontra a Iduno no Instagram, @iduno.deli. 31 97 18 7 94 95. Rádio Congonhas. Ai, que duno. Ai, que delícia. Ai, que Duno. Ai, que Pedro Maravilhoso. Chaves. Lembra? É claro. Não é da minha época. As fãs são assim, eu não chamo, são amigas, Olha aí. são amigos que acompanham. Enquanto... Porque a gente estava fazendo a ressurreição no domingo e logo na segunda, 5 da manhã, eu saí daqui para o carro me buscou para ir para Confins em BH, de lá a gente foi para São Paulo para gravar um programa. E elas já estavam lá. As fãs que estavam aqui foram para lá. Então, Você sabia que elas iam? elas tinham falado. Você não acreditou, né? E Felipe, maravilhoso, que é o assessor da Mauri, Cadê consegue... o Felipe falar Felipe nisso? já voltou. Felipe já Acabou foi, de porque mandar tem que mensagem trabalhar. aqui pra mim, ó. Manda ele voltar já pra casa. Não, então assim, elas fazem um investimento financeiro, elas têm famílias, assim. A Roberta, por exemplo, tem 2 filhinhas. Então, assim, aí eu me lembro que teve uma vez, falou assim, ai, meu marido, ele não entende, mas ele tem que entender que eu te amo, eu também sou casado com você, e eu preciso te encontrar. Eu falei, mas eu tava, acho que é tipo o Ceará. Eu falei, mas você mora no Rio de Janeiro, de São Paulo, que você veio fazer? Como é que você viaja dando? Meu marido que banca. Ai, dele não me banca. Então isso é tão maravilhoso. E aí elas me trazem presentes, eu fazendo musical, uma fila na porta. Todo canto, eu vou ao Projac também, tem, assim, é muito, eu digo para elas, eu não tenho como agradecer a não ser rezar por elas. Eu peço a proteção do bom Jesus e muita gente que trabalha no ramo há muito tempo diz, Amauri, esse comportamento de carinho e afeto que você recebe é uma coisa que a gente vê de muito tempo atrás, que não tinha, era carta, não no momento da internet, eu recebo cartas. Eu recebo histórias das pessoas, por isso que eu conto muito das dificuldades da minha vida e compartilho as felicidades, porque as pessoas se identificam. Né? As pessoas dizem assim, cara, o que o cara está passando, eu passo também. Isso gera um vínculo afetivo muito forte. E eu só tenho a agradecer e a rezar por todas elas. Assim. É uma emoção que eu sinto porque eu nunca imaginei na minha vida
Eu nunca imaginei. Eu sempre fui um professor que sempre fui acolhido pelos alunos. Ao longo de 18 anos, eu sempre fui o professor querido, o professor que todos elegiam. Né, a maioria é sempre muito querido, é o nosso melhor professor, sempre desse lugar. Mas eu não imaginava a proporção assim, Brasil. Tem fã-clube na África, fã-clube França, tem esses lugares. Agora tem um diferencial, porque você é fã de um cantor, um artista, mas ele está sempre distante, lá no Olimpo. É isso. Você faz o contrário, você se aproxima, você é você está no acessível. patamar deles, eu sei que vai neles. Eles vêm a você, mas você também vai até eles. Então, eu acho esse um diferencial muito grande. Tem que ser. Eu fui fazer o meu espetáculo, Luta. Canudos, isso, a luta. E eu fico 2 horas e meia na fila, atendendo um por Eu já tive com você. Brasil e é verdade. afora, E ganha tanto presente, gente. E amigos e amigas que já fazem, por exemplo, TV há muito tempo, falaram, Mauri, aí depois que vão assistir a peça, falam, vamos lá pro bar tal pra gente tomar um chopp. A peça termina umas 9. Aí quando dá meia-noite, eu ligo. E aí, vocês estão ainda no bar? Eu falo assim, Estão aí no a bar? gente já foi pra casa. Por que você fica agarrando essas... E eu não só tiro foto. Não consigo. Você conversa um pouquinho, você dá uma atenção. tenho dó do Felipe, A minha gente, que o equipe Felipe faz assim, sofre. eu digo 8, e eu digo assim, gente, vamos ser rapidinho que eu tô muito cansado. Mas aí quando faz a fila, eu olho aquelas Seu pessoas. primeiro a falar. Eu digo, mas você é de onde? Você veio como? Veja bem, Aquela coisa de mineiro. quando eu vou, assim, Belém, por exemplo, me chamou muito a atenção. Eu estava no Teatro da Paz, em Belém, e veio uma senhora, uma fila imensa. Esse dia foi assim, umas 3 horas, o teatro fechando. E uma senhora veio assim, e ela, quando me encontrou de frente, chegou a vez dela tirar foto, aí ela ficou meio parada, eu falei, não treme não. Não chora não, me dá aqui um abraço. Aí um abraço, a gente dança. Aí ela relaxa, ela tirou um bombom de buriti, que é uma fruta que tem lá, e falou, eu peguei 2 horas, 1h30 de barco, e aí eu só tinha o dinheiro pra comprar o ingresso, e aí o dinheirinho que sobrou, eu comprei um bombom de buriti na feira, na beira do rio, e trouxe pra você que eu te amo, pra você comer buriti. Nunca vim ao teatro, é a primeira vez. Então, a partir da TV, né, isso é por isso que é importante estar em visibilidade. Aquela senhora que pegou 1h30 de barco lá em Belém, com um bombom de buriti, foi ao teatro pela primeira vez, é que ela nunca tinha se sentido no direito de entrar no Teatro da Paz. Então, assim, como Você abriu essa porta do teatro para ela. Então, assim, como eu posso ousar a não ficar feliz com essas É verdade, fãs nos dá ali? atenção. Como é né? que eu posso dizer não? Ah, mas você tá cansado, tô cansado. Minha mãe fala, meu filho, às vezes sua comida esfria. Agora mesmo no aeroporto, eu vindo com a minha mãe e minha irmã de São Paulo para Confins, aí eu pedi pão de queijo, né, que eu tô em Minas, vou comer pão de queijo daqui, né? E um cafezinho com leite, aí esfriou. Que foi fazendo uma filinha natural para tirar foto. E eu não só tiro a foto, eu quero saber de onde vem, quem é você dele. Aí eu não sei o que, Aí ele dá o cartãozinho do fã-clube, aí ela já... Isso, aí o café esfriou, meu filho esfriou. Eu falei, mãe, o café a gente esquenta, clube, né? a gente vai lá atrás da década de 60. muito né? fã Isso, clube. gente, é surpreendente. É Congonhas, até em Belo Horizonte, os lugares que eu já estive com a Mauri, de fato, ele tira foto com Deus e o mundo. E ele fala o nome, né, E Ju? ele conhece as pessoas que eu falo, para de fazer graça. Sei quem é, todo mundo. Pior que sabe. Nós estivemos aqui também no barzinho em Congonhas no sábado. Foi uma fila também para tirar foto. Hoje E ele alguém recebeu- falou assim, eu não tirei foto do Mauri. Aí uma outra pessoa, mas ele tava no bar do Rafael. Como se diz assim, você vai pra quê que você vai tirar foto? Tava lá no bar. Pois Mas, é. gente, mas As frentistas, quero mandar um beijo também. As frentistas, lá do posto. Qual é aquele posto que tem no centro, perto do Max Mais ali? é o... É o posto turista. É o Posto posto turista. E elas todas tímidas, aí tirei foto com todas elas. Aí uma delas falou assim, eu vou fazer um almoço lá em casa, você vai lá não? E se bobear eu vou. Aí atravessei Vai. na farmácia e vou na farmácia, o povo também da farmácia. É um carinho, gente. Né, Zeca? Não, é só. Agora é um caso aqui em Congonhas. Eu lembro minha mãe ia na rua comprar um pão, ela ficava 2 horas para poder voltar. Tio Zeca é a Todo mesma mundo coisa. parava. Então, teve um dia que uma pessoa me perguntou assim: como é que eu faço para ficar do lado de uma estrela? Eu falei: só se não tentar ofuscar meu brilho. Porque aqui em Congonhas tem essa coisa, que eu acredito que é coisa de interior também, das pessoas te cultuarem, te acarinharem, né? E acariciarem. Então tem essa coisa, você não anda rápido na rua, só você fizer um capacete na cabeça e vai pegar uma moto. Mesmo assim, você ainda tem que dar uns tchauzinhos. Mas você sabe, eu estava agora Exatamente. eu vim de São Paulo, fui almoçar com minha mãe e minha irmã, e a gente estava almoçando, e aí a gente tá ouvindo pá, pá.
Aí eram as placas do palco que a gente fez anteontem, estavam desmontando, foi me dando um ódio. Eu falei, não, aquelas Eu coisas sendo sinto desmontadas. Aí tinha um funcionário que ele jogava e debruçava assim, porque estava descansando. Eu fui ficando com ódio dele. E aí tem uma cruz que fica em frente à ladeira. Né? Aí, aí tiraram a cruz, botaram em cima de um caminhão. Mas aquela cruz para mim tem uma história, porque quando eu cheguei na quinta-feira, ela já estava lá com um pano branco. Foi a primeira era imagem. roxo. E já estavam tirando a cruz. Era roxa, aí no domingo Então, assim, a gente sente saudade. Quando eu vi desmontando, eu olhei pro nosso palco lá da Santa Ceia, da crucificação, já estava praticamente desmontado. Foi me dando uma raiva. Aí o bom Jesus tratado, eu falei, perdão, senhor. Mas assim, porque a gente sente saudade. Sente, Né? sente. E aí você vê também o cuidado do 10 para as 8 com isso, né? Lógico que tem a prefeitura envolvida e tudo mais, mas um cuidado do 10 para as 8 também, que a gente está ali intervindo no patrimônio mundial. Então, o cuidado de, assim que acabar, já fazer toda essa desmobilização, como a Dani disse, né? Que o Lucas, o João, limpar, o pessoal já estava né, limpando assim, a área, né? Para a cidade continuar. Teve a Semana Santa, mas acaba ela, então tem um processo do pós que está acontecendo agora neste momento. Isso é um cuidado 10 para as 8 também, de fazer as Dá uma coisas bem dorzinha feitas. no coração. Não, mas como não. o João falou, a gente não vai ficar muito tempo sem trabalhar. Inclusive, a gente continua trabalhando, porque nós temos daqui 55 dias o Profest Teatro, que é o Festival Nacional de Teatro. A Mauri já foi jurado no Profest. 3 vezes. Então, assim, nós já temos várias inscrições, inclusive foram prorrogadas as inscrições, porque a gente nessa correria da Semana Santa, né? Então as inscrições foram prorrogadas agora. E a gente, ano passado, que teve a volta, né? Depois da pandemia, que teve aquela edição online. E aí que foi um sucesso, né? Inclusive. A Mauri, eu ia falar isso. A Mauri foi festival de teatro online. E aí a gente tem esse festival que vão ser 5 dias. Ano passado nós tivemos 28 grupos, né, do Brasil Todo inteiro, país. 9 estados. Nossa, E com 7 categorias e maravilha. jurados, e mobilizamos todos os espaços culturais, inclusive agradecendo de antemão a Funcult, né, que cede os espaços e com maior estrutura, com o pessoal do teatro. Lindo, eu não E conhecia. correu tudo tão bem, né? A festa foi maravilhosa, as pessoas. O Foi cortejo. tão assim, integrou tanto com a cidade, né, João? Eu tinha um pouquinho de preocupação, mas aí eu achei que ficou, sabe, não teve nenhum conflito, não teve nenhum problema, né? Então foi muito gostoso. Fazer coisa aqui em cima, né? Fazer arte aqui em cima já tem uma proteção. Você sempre Tem, fala disso. especial. O homenageado também, ele tem um... O homenageado também pesa, né, Ele João? pesa. Foi Uma pena ele o você- E homenageado. no caso, tem o José Félix do que Que, por sinal, dizem assim, por debaixo dos panos estão articulando para me voltar. Sabe? Só por economia de Homenageado. material gráfico que já está feito. Só por isso. Você vai, se for você, é só por economia mesmo dos banners, de tudo que já foi João, feito. você usa esses artifícios, mas eu sei que é por amor, puro amor. Não, gente. Em breve, né, o José Félix vai passar o bastão pro nosso homenageado. 98, não, 28, né? Tô passando bastão. Mas é isso, gente, o Profest. O festival cumpre um papel tão grande para os grupos de teatro, né? Sejam grupos profissionais ou amadores de amar, né? Do coração, né? Eu rodei muito, já fui muito jurado, já me apresentei em festivais, né? E tem um momento é um fomento, né? Um momento de troca muito grande entre os artistas, aprendizado no coletivo. Integração, E para a cidade, porque a cidade tem a possibilidade de forma gratuita, né, você assistir espetáculos com estéticas diferentes do Brasil inteiro, né? E quando você se apresenta, grande parte do público são atores também. Então, você apresentar para esse público é muito gostoso, porque é um público que entende, né? Ele faz teatro também. Então, é muito gostoso, né, João? Esse público de E a formação de festival. plateia, porque hoje a gente sabe que as produções de comédia, musicais, né, em São Paulo, Rio tem muito, mas no interior, espetáculos de comédia, espetáculos infantis, já tem um público ali que vai assistir, né? Sim. Agora, outras linguagens, como espetáculos dramáticos, espetáculos alternativos, é difícil você ter uma formação de plateia para aquilo. Sim. Eu acho que o festival cumpre um pouco disso, sabe? E Congonhas agora tem um espaço novo, que é um espaço numa área nobre também da cidade. Sim. E que não tem um transporte público ainda que leve as pessoas naquele horário, que também o espetáculo acaba às 10 horas da noite, não vai ter um transporte que vai levar aquela pessoa que mora aqui da Basílica lá no Pires. Então, a gente fazendo essa formação, trazendo esses espetáculos com o festival, a gente está formando plateia para esses tipos de espetáculos, para essas novas linguagens, né? E despertar o interesse das pessoas também em fazer teatro. Exatamente, porque depois do festival tanto de gente vem procurando para poder fazer Como é teatro. fantástico. Se o 10 para as 8 não entra no estadual,
eu não estaria aqui. É. Tem que ir atrás, tem que ir. O teatro precisa, a música do Milton, né? O artista tem que ir onde o povo vai. Teatro tem que chegar nos lugares por completo, né? O teatro novo que tem, ele fica ali na Romaria, Isso. né? Mas e o Campinho, né? Mas e o Pires? Né? Esmeril, né, Isso. Lobo Leite. Eu no Rio, durante 18 anos, meu trabalho foi trabalhar com a galera onde não chegava a arte, né? A gente, Periferia, nesse né? projeto Nosso Lugar, a gente está nessas Isso é comunidades. Isso é poderoso, isso é importante, isso que faz a gente, isso que é o valoroso. O Zeca disse no início, né? A maioria vai mais nesse caminho do teatro mais político, mais da cidadania, mais, né, brechtiano, do oprimido. Eu acho fundamental, né? Eu acho importante. E a gente tem uma novidade esse ano, não esse ano, porque a gente sempre vem fazendo isso informalmente. A Páscoa ela se estende até Corpus Christi. Então, durante esse período, né, que é junho, Corpus Christi, Sim. se não me engano, Que é quando vai ser o Profest. a gente vai apresentar em alguns distritos, em algumas periferias, sabe, apresentar cenas da Semana Santa. Semana Santa. Sabe? Aham. Então, a gente já Isso é faz lindo, isso isso é informalmente, importante. mas esse ano a gente está fazendo isso com propósito, para poder levar. A gente ia fazer durante a Semana Santa, mas ia ficar um pouco apertado. Então a gente optou por deixar para depois. Porque aí você tem o caminho de Emaús, você tem a própria ressurreição, sabe? Você tem momentos pós-ressurreição de Cristo que são bonitos e tem a ver, são pertinentes, né? Total, total. Então, gente, a gente ficaria aqui conversando A vida sempre, toda né? eu pegaria mais um cafezinho com leite, eu comeria esse pão de queijo inteiro até passar mal. Um cafezinho com leite eu consigo mais, daqui a pouco eu vou beber. A gente vai fazer uma marmita para você levar, tá? Mas Não, eu vou pegar mais café com leite, eu vou pegar outra xícara, fica tranquilo. Tá bom. eu queria agradecer, mas eu queria, antes de agradecer a Mauri, a sua presença, do João, do tio Zeca aqui, do Lucas, equipe Rodrigo, toda. do João. É o João esse? É porque eles João são Tadeu. gêmeos, João Tadeu. E a Sol. Mas eu queria saber sobre você, assim, eu queria que você... O Amaury hoje. Quem é o Amaury hoje, depois de toda essa construção que você contou aqui pra gente da sua vida? O Amaury hoje, Dani, o Amaury hoje é o mesmo menino que com 7 anos, 8 anos começou a fazer balé clássico, que com 9 começou a fazer teatro. Eu tenho essa mesma fagulha dentro. O Amaury hoje é um homem muito agradecido por estar nessa vida, que é a única que eu conheço, estar diante de vocês. Eu não estou apenas de frente para um homem que é o Zezeca. Aqui para mim tem um espírito muito poderoso, que eu tenho a honra de, no meio de 8 milhões de pessoas que existem, conhecer. Eu não estou diante só da Dani. Aqui tem um espírito poderoso, uma mulher. Eu me lembro da gente você fazendo a Madalena, e foi tão emocionante. Eu falei, mulher, a gente emocionado, você falou, meu amigo. Ali era a gente, né, dizendo, eu falei, minha amiga. Sabe, eu sou este homem grato pela existência do João, por todos vocês que estão aqui. Eu sempre, da minha vida inteira, considerei importante o momento que estou vivendo agora, sabe? Sou grato a tudo isso. O Amaury hoje é um Amaury de muita gratidão por ser congonhense, por ser mineiro, por ser filho da dona Fátima, do seu Geraldo, neto da Emília, do João, do Manuel Severo, da Domingas, amigo de vocês, brasileiro. O Amaury hoje gostaria de estar mais realizado no sentido de que tivessem políticas públicas voltadas para todos nós artistas. É um desejo que eu tenho. Hoje eu posso comer e ser feliz, né, vivendo de cidadania do meu trabalho. Mas eu queria que todo artista nesse país pudesse viver com dignidade da sua arte, né? E isso é muito fácil. É a gente investir nos artistas, investir em projetos que contemplem dignidade para os artistas, porque a gente salva as pessoas, e eu acho que a gente está nesse mundo para se ajudar. E a arte salva. Arte salva, arte Salva. salva, a arte me salvou. A mim inclusive. também. Porque o artista ele tem um poder, um fogo interior, que se ele não canalizar para um lado positivo, que no caso a arte, fatalmente ele vai canalizar para um lado A gente negativo. não aguenta. Então, isso vai sair dele. Então, é muito importante o artista ter condições, porque você apoiando o artista, você evita de ter bandidos e criminosos por aí. Porque de uma força, de um jeito ou de outro,
esse poder, essa força vai sair dele. Transforma. Então, que saia de uma forma positiva, mas para sair dessa forma positiva e artística, ele tem que ter apoio. E eu acho assim também, assim, uma coisa importante de se dizer, assim, a gente é especializado em entrar no buraco da vida. A gente, artista, o público no geral, ele quer vir assistir o desburacamento da gente. Porque os especializados somos nós. É só a gente, por conta disso que você falou, é só a gente que consegue entrar na profundidade da vida que nem todo mundo consegue ir. Para bom ou para ruim. E a gente consegue sair de lá, transformar e dar a ver ao público. Aí o público vê uma tela, né, uma obra de arte, fica chapado olhando para um Van Gogh, né, porque o Van Gogh foi em lugares muito tão complexos e conseguiu traduzir aquele em quadro. O próprio A gente- Aleijadinho, né? O Aleijadinho. Pô, eu fico... Você Toda imagina se sua- Van Gogh não tivesse condições de Você executar imagina? sua arte, o Aleijadinho, Michelangelo, eles seriam criminosos, bandidos. Você imagina? Porque eles Tinha que eram extravasar aquilo, pessoas Diogo. de um potencial muito forte. Felizmente, eles puderam extravasar através da arte. Então, eles falam que vários criminosos da nossa história são artistas frustrados, que não tiveram condições de exercer sua arte. Hitler é um, né? Porque eles falam que ele seria um artista frustrado. Então, é muito importante Triste esse isso. apoio para a cultura, para a arte, porque você está evitando males maiores. É isso, né? Muito obrigado, meu Obrigado a amigo. todos Obrigado, vocês. Zezeca, pelo Aí ele convite. despediu. Obrigado, Dani. Despedindo do podcast. Despedindo de vocês por esse Tá encontro embora, maravilhoso. O podcast ele quer encerrar, olha. Mas, gente, Estou Uma agradecendo. Uma coisa que eu queria falar do nosso convidado, porque o nosso convidado, a gente fala Isso também mais vai do ser que ele. cortado. A gente, no final da história, a gente está contando a nossa vida, que tem pontos em comuns, né? Mas eu amo Então, tudo isso aí é muita generosidade dele, de dar essa oportunidade para Da gente poder ser a podcast, gente. que ele era o convidado, a gente tá o tempo todo falando da gente. Mas é isso, é junto, a gente está junto sempre. Gratidão por essa mesa, temos os patrões, a Dani mandou essas frutas. Qual é o nome do nosso sorvete? É Daniele, né? O hortifruti da O Daniele. hortifruti da Dani. E aí Duno, sorvete, Felipe As Palmieri. quitandeiras, né? que Quitandeiras. O chá maravilhoso da nossa planta de comuna. A gente é muito metido, né? Vocês já falaram aí de Carnaval, Semana Santa, Jubileu, quitandos, projetos sociais, a série. A gente ainda tem Festival uma de teatro. planta, ainda tem um chá, Já tem uma festival de chá. planta, né? A gente ainda tem Uma um chá. planta típica da cidade, que dá Típica. nome à cidade, né? Nós Com temos tantas isso. propriedades medicinais, né? Não Mas é só uma eventualmente, planta. a gente tem o Bom Aleijadinho. Jesus, a gente tem o Zé Arigó, Nossa, a gente é muito metido. olha, a gente tem uma proteção especial. O Clemente, meu irmão, falava assim, a repórter da Globo perguntou para ele assim, você não tem medo dessa barragem aqui da cidade? Ele falou, não tenho não, porque o Bom Jesus está aqui. E realmente, o Bom Jesus está aqui. Ele tá aqui. E que bom que a gente tem Zezeca, José Félix Junqueira, que bom que a gente tem Daniela Junqueira. João Sabará, e que bom que a gente tem a Mauri Mauri. Lorenzo aí com a Tudo da gente. cidade. É. Tudo da cidade. E quando junta, né, gente? quando Muita, junta. muita coisa boa. Muita coisa boa, muita felicidade. Que permaneça, né? E Como isso- diz a Anelisa, o poema da Anelisa, volte para mim ou melhor, permaneça. É isso. Permaneça. E permanece sempre. Permaneça, é o seu caso. Permanece. Esse poema é a sua cara. Não aguento sair Ô, daqui. gente, e ano que vem a Mauri vem de Cristo de novo? Eu queria, Ele veio. eu Agora queria de que a gente não sabe, não, porque deixa por conta dele. É, Eu queria vamos vir. deixar no ar essa. Eu queria vir. Ele não vai resistir, João. Então vamos encerrar, não vamos deixar ele responder, não. E a gente encerra aqui o nosso Com esse videocast suspense. Chá das 8 com esse suspense, porque a gente inferniza ele até lá e ele volta. Não, a gente não inferniza, não. A gente angeliza. Angeliza. Como diz ele no início, né? O Zezeca tem um jeito de... Ele tem. Qual que- Sutil. Como é que foi a fala que você usou? O Zeca é tipo um anjinho, é assim a mãozinha, né, dos anjinhos. É. O Zeca é tipo assim, ele O- fala assim, aí o Jesus, titico, manda aí. Aí é. ele chega pra gente e fala assim, ó, Jesus mandou dizer isso aqui, ó. Venha. Beijo, gente, é isso. Tô comendo. É que tá uma delícia. Vamos terminar comendo, então? Vamos. né? Então vamos, gente. Um Um beijo. brinde a vocês todos. Um brinde Saúde. aqui. Um brinde. Saúde. Saúde, saúde. Muito obrigada. Saúde, João. Saúde. A Saúde. nossa equipe que tá ali atrás. Ó. Saúde. A Sol, beijo, Sol. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Então vamos comer, gente. Vamos. Porque tá muito gostoso. Ide, irmãos,
todo o mundo e levai a boa nova. Que a paz e o amor estejam com vocês. Eu lhes envio o Espírito Santo do nosso Deus.